Alô, pronto. Boa tarde a todos. Vamos dar início à quinta reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana da Câmara de Itajubá. Quero registrar aqui a presença do vereador Renato Moraes, membro dessa comissão. O vereador Molina vai participar também conosco. Bem-vindo, vereador Molina. O vereador Fabrício também, que é membro suplente da comissão, deve participar. Bom, nós temos dois assuntos para tratar hoje. Temos alguns convidados que vão participar junto conosco dessa reunião aqui no plenário. O primeiro assunto, ele é objeto do requerimento. Não tem um requerimento de origem aqui. Um assunto trazido pelo vereador Zé Maria sobre a ligação de água nos condomínios Vitória e Esperança, para saber a situação da individualização do padrão de água nos condomínios, tanto no residencial Vitória como no residencial Esperança. O outro assunto trata também de água, mas aí já sobre a cobrança, a taxa de esgotos, especificamente nos bairros Novo Horizonte, Piedade e Ilhéus, resultado da indicação número 172 do vereador Fabrício Oliveira Machado, que registra a presença aqui. Bom, para essa reunião, então, alguns convidados, como eu disse, eu vou convidar para que venham fazer parte aqui do plenário também, representantes das instituições e bairros envolvidos. Eu gostaria que 2 representantes da empresa Copasa pudessem compor o plenário conosco. Gostaria de convidar a diretora de habitação da prefeitura, Nádia, também para compor a mesa conosco. Pode ficar à vontade, escolher a cadeira que quiserem. Pode pegar também. Eu acho que a gente vai ter que subir. Eu acho que nós vamos ter que subir. Vamos subir. Só para bagunçar a Claudinha e as câmeras aí da comunicação. Assim os convidados têm mais espaço. Gostaria de convidar dois representantes da Copasa, a Nádia, diretora da habitação da prefeitura, representante da empresa que está realizando as ligações, a individualização do padrão de água nos residenciais. Gostaria de um representante do residencial Vitória. Um apenas, por favor. Um apenas, por favor. A escolha é sua. Um representante do residencial Vitória e um representante do residencial Esperança. Um representante por residencial. Tá ok. Tem alguém do bairro da Piedade? Alguém do bairro Ilhéus? Quiser participar, fica à vontade também. Bairro Ilhéus. Piedade Ilhéus. Tá. Vamos só confirmar os nomes, por favor. Da Copasa, Onofre. Onofre já é quase o 18º vereador já, de tanto vir aqui. É o Residencial Esperança. Também? Tá, então vamos chamar. E o Denner, representante da Copasa. O representante da empresa que está fazendo a ligação, o seu nome, por favor. Só ligar aqui o microfone. É só orientar os convidados para falar no microfone. Tem um botão aqui embaixo. Aí você aperta, a luz acende. Não precisa ficar segurando, tá? Terminou de falar, desliga para não dar microfonia. Esse botãozinho redondo aí no meio. Só apertar. Isso, ligou. É Weber. Weber. Isso. Obrigado, seu Weber. Como é que é o nome da empresa, seu Weber? Só para registrar. É WS Prestadora de Serviços Limitada. WS. Ok, obrigado. O representante do Residencial Vitória, bairro Nações. Professor Wagner.
e... Pode ir aí, tem que registrar. Pode falar. Rafael Palma de Araújo. Rafael Palma De Araújo. de Araújo. Do Residencial Esperança, Boa tarde, Adalberto de Oliveira da Silva. Alberto? Adalberto Adalberto de Oliveira da Silva. Oliveira da Silva. Do bairro Piedade, Tarde, Anderson Salatiel Tavares. Anderson Tavares. Você é da associação ou não? Morador da ok, comunidade. só para a gente registrar. Do bairro do Ilhéus, Souza. perdão, pode repetir? Por favor? Luciano Ramon de Souza. Luciano Ramon de Souza. Eu estou pedindo para repetir no microfone, gente, porque só é registrado o que fala no microfone. O que a gente fala fora, embora a gente ouça aqui, as câmeras não registram, tá? Então, por isso a importância de registrar aqui. A Nádia, como eu já falei. Tem mais alguém do bairro Novo Horizonte? Tem? Se quiser participar representando o bairro, tá? Fica à vontade também. Porque o Adalberto representa o Residencial Esperança. Mas se tiver alguém que queira representar o bairro, fica à vontade. O seu nome? Emerson Pereira Barbosa. Emerson. Emerson. Nossa, sou letras para mim. R-A, depois Emerson. R-A e depois Emerson. Sou da associação. Tá. Emerson Pereira Barbosa. Pereira Barbosa. A associação tomou posse agora, né? Recentemente? Né? Tomou recentemente? Mente. Tá. Parabéns, Emerson. E Obrigado. mande o nosso abraço lá para os integrantes da associação de bairro. Pode deixar. Bom, pessoal. Só para que os senhores entendam, eu sou o presidente dessa comissão. O vereador Renato e o vereador Fabrício são membros da comissão de obras. O vereador Molina está como convidado, mas também tem direito ao uso da palavra aqui, só não tem direito a voto em caso de algum projeto apresentado. Vamos começar pelo primeiro assunto, que foi oriundo de um pedido do vereador Zé Maria, que é relator dessa comissão, para tratar da individualização do padrão de água nos residenciais Vitória e Esperança. Quem gostaria de começar a falar sobre esse assunto? A Copasa? Por favor, Denner. Eu vou dar sempre 3 minutos de fala para cada representante, tudo bem? Para ficar justo. Boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos, amigos, colaboradores, amigos da mesa aí, o Molina, que já teve esse processo com a gente há alguns meses, com o prefeito. Então é o seguinte, a questão da individualização, ela passa por 3 aspectos importantes, que a gente tem que definir aqui bem claro. Primeiro, a questão interna dos condomínios, que são a parte de... eles estão fazendo, tá? A parte hidráulica. Essa é uma parte que depende dos moradores. Segunda parte seria a questão de quem é dono do que lá. Tá? Os proprietários. Por isso que nós tentamos já numa reunião há 2 meses, até o prefeito participou, o Molina participou, a gente tentou convocar a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público, porque fica difícil você fazer um trabalho sempre que você não sabe quem é quem lá, cada hora está um. Felizmente, em alguns apartamentos. Então, a gente precisa desse cadastro dessa pessoa com esse CPF. Né? Terceiro e último ponto, não mais importante, é a inadimplência, tá? Em ambos os blocos. Então, para que a gente possa individualizar, a gente precisa colocar isso adimplente. E a gente tem uma pendência muito grande, tanto na questão do Vitória, como também em alguns blocos do Novo Horizonte. Lá é um pouquinho diferente, porque... lá alguns blocos conseguem pagar, vão lutando, outros não, a gente vai tentando fazer o processo. Então, são 3 grandes aspectos. Questão interna, que é a parte que tem que fazer os donos dos imóveis, a questão do cadastro, de quem que a gente vai cadastrar na Copasa para ser o dono lá, para ter o proprietário do imóvel, o mutuário, né? E terceiro, a questão da inadimplência. Ok? Copasa, ok? Nádia, você poderia nos falar alguma coisa sobre a questão dos proprietários? Porque, salvo engano, você teria essa lista de controle, não é isso? Nádia, diretora de habitação da Prefeitura. Boa tarde a todos. Tá? Com relação à empresa, tá? Primeiro o ponto que ele falou, que seria a parte hidráulica, seria a individualização dos canos, que hoje estão todos ligados, um apartamento ao outro. A empresa já iniciou os trabalhos no Novo Horizonte. Tá? Temos alguns problemas com moradores,
porque a gente tem alguns moradores que não aceitam a individualização, então a gente acaba tendo um problema com isso. Mas outro problema que a gente teve, que tanto que agora a gente vai começar a individualização no final de semana ou noturno, porque ele tem que fazer a individualização no bloco todo. E a gente não tem os moradores, é onde a gente entra, no caso de ter alguns apartamentos vazios. Com relação a isso, tá, a gente entrou em contato com a Caixa. Por quê? Os apartamentos eles não podem ser vendidos, não podem ser alugados, não podem ser doados, não podem ser abandonados. E, ao mesmo tempo, a prefeitura não tem autonomia de colocar nenhum morador lá, caso o apartamento esteja vazio. Ou não tem autonomia de fazer a reintegração de posse, retirar por estar alugado ou foi vendido. Então, hoje a gente não tem essa permissão, porque lá é um empreendimento particular. Eles compraram o apartamento da Caixa Econômica, então eles estão... A Caixa Econômica que tem que vir e fazer esse trabalho. A gente não consegue fazer esse trabalho, né? Lá não são empreendimentos da prefeitura que a prefeitura doou para os moradores. A prefeitura ela indicou o nome das famílias de Itajubá que precisava de uma moradia. Tá? Então, todos os cadastros foram feitos, enviados para a Caixa, e a Caixa Econômica fez a seleção de quem realmente seria o beneficiário. Por isso, a gente tem listas de esperas, né? Então, tudo foi feito, é feito pela Caixa Econômica. Então, hoje a gente faz a integração de posse, eu faço vistoria nos empreendimentos para saber se o apartamento está vendido, se ele foi locado, se ele foi emprestado, se ele está vazio, como está a situação do apartamento. Faço todo um relatório e envio para a Caixa Econômica. Só que a gente tem aí relatórios de faz 3, 4 anos e a Caixa Econômica não faz a reintegração de posse, porque é tudo processo jurídico com a Polícia Federal e Justiça Federal. Então, é um processo lento. Tá? Então, quando a gente entrou na questão da individualização da água, nós chegamos ao ponto seguinte, vamos individualizar e colocar no nome da pessoa que realmente está dentro do apartamento, independente se foi vendido, alugado, porque senão ia ficar travado. Se fosse para colocar no nome do beneficiário mesmo, a gente nunca ia conseguir fazer individualização. Só que, ao mesmo tempo, aí eu conversei até com o pessoal da Copasa, com os síndicos, falei, vamos, então, focar lá comigo, no meu departamento, e os moradores vão e levam a documentação. Só que não chegaram todas as documentações. Mas isso não é o fato de estar parando a individualização, não. Tá? A nossa parte da empresa está andando, eles vão finalizar agora o Novo Horizonte, o Weber pode falar com vocês, e nós já vamos dar início no Nações. E esse tempo é o tempo que os moradores têm para levar a documentação para a gente. Tá? O apartamento está vazio? Arruma lá um vizinho, alguém que tenha o beneficiário que tenha alguém que manda a documentação. Porque todo apartamento, todo hidrômetro tem que estar ligado a algum morador do residencial. Tá? Ok, obrigado, Nádia. Weber gostaria de complementar, já que foi citado? Eu poderia dar algumas explicações a respeito das etapas do serviço que está sendo feito. Na realidade, o grande problema nosso de fazer lá sai bastante fora da área técnica. É mais uma questão social, certo? Nós temos 2 agravantes muito grandes para me preocupar. Um seria a falta de água por um tempo prolongado na hora de fazer as instalações, que isso traria alguns traumas com alguns moradores, e eu fiz um trabalho para evitar isso, tá? Fiz um planejamento de obra para evitar isso. E o segundo ponto mais importante seria deixar com que a sistema de individualização dos apartamentos ficasse bastante acessível na parte inferior dela, externo dos apartamentos, para que, quando a Copasa fosse liberar a instalação do padrão da Copasa, seria fácil a sua ligação. Tive o grande apoio do pessoal da Copasa, foram lá, fizeram uma demonstração de como é que seria. Então, o divisor de água que eu planejei para fazer isso é suficiente para atender com facilidade a ligação depois do padrão da Copasa. Tá? Então, essas 2 questões sociais que eu levantei com relação à falta de água lá dentro e, principalmente, a colaboração do morador na hora de fazer a instalação interna dentro do apartamento dele,
E esse está sendo o maior problema que nós estamos tendo hoje, já de algum tempo para cá. Tomamos algumas providências sociais, políticas ali dentro do condomínio, para tentar amenizar isso, mas não deu certo. Mas agora eu acho que nós vamos conseguir novamente retomar essa parte que parou, lá do Novo Horizonte, entendeu? Lá das Nações, os divisores estão praticamente quase todos já prontos para ser instalados externamente, para depois fazer as ligações internamente. Você quer que eu dê uma explicação técnica ou simplesmente isso é o suficiente? Weber, eu acho que o mais importante para nós aqui seria o seguinte: numa porcentagem da obra, em cada um dos residenciais, o quanto falta para concluir a obra de individualização? Do Novo Horizonte, faltam uns 30%. 30%. Do Vitória, a gente pode colocar uns 70%. Isso aí já não dá mais ou menos uma noção de como que está o andamento das obras lá, aí talvez ajude a gente a tomar alguma decisão ou ajudar em algum ponto. Certo. Tá? Obrigado pela explicação. Imagina. Alguma a mais a gente retoma. Vou passar agora a fala para os representantes dos residenciais. Tá? Residencial Vitória poderia... Fique à vontade. Boa tarde a todos aí. Vamos ser bastante objetivos para não estender muito também. A questão do Residencial Vitória, a gente tem conversado bastante aí, com a Copasa, inclusive a Nádia, tudo que ela fez, a colocação dela é perfeita. Nós tivemos problema na primeiro rapaz que foi pegar para fazer colocar a tubulação na parte externa do condomínio. Tivemos alguns problemas aí, tanto é que trocou agora, passou para outra empresa. E, na realidade, está bem simples lá para fazer a ligação. É claro, como o Denner acabou de colocar, nós temos um problema sério, questão de inadimplência do condomínio. E a gente não nega isso da inadimplência. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Copasa enviou para a gente aí a conta de R$ 36.459,44 para pagar a conta da água. Isso aqui ainda foi o mês mais baixo, teve meses que chegou a conta de R$ 55 mil a água do condomínio. Para a gente fazer uma conta bem rápida, 80 apartamentos, se todos pagassem, nós são 300 apartamentos, R$80, daria 24 mil. Todo mês eu estaria inadimplente. Eu receberia os 24 mil e teria 36 mil, foi o mês mais barato. Chegou a 52 mil reais de água para pagar. A questão da inadimplência está no condomínio. Não, é impagável, não tem como pagar. Se não recebe, não tem como. Eu recebo, se recebesse 24 mil, teria 36 mil reais para pagar de água. Só a água. O condomínio não tem só isso, não tem só essa despesa. Para vocês possam ter uma ideia, condomínio, agora nesses últimos 3 de 2019, ficou em média, recebeu de taxa de condomínio R$8 mil. R$8 mil. O que significa isso? Significa, na realidade, que nós temos hoje 55 pessoas, de 300 apartamentos, 55 pessoas adimplentes. Então, é o que a gente está recebendo, exatamente o número que eu estou falando. E só para vocês terem uma ideia de taxa de condomínio que hoje eu tenho parado sem receber, 4.416 taxas para receber. Isso dá um valor de a inadimplência do condomínio, R$505 mil. É a inadimplência do condomínio. Então, é impagável, não tem como administrar essa questão. Se o pessoal não pagar, faz para 6 anos, 7 anos que o condomínio está, e a taxa de condomínio está R$80 a taxa de condomínio. É claro, nós temos um problema social grande dentro do condomínio, a gente entende que tem a questão de desemprego, tem um tanto de problema que acontece lá dentro que a gente fica sabendo. Mas R$80 de taxa de condomínios ainda está baixo, não paga a dívida da água. Nós temos portaria, jardineiro, tem contador, tem outras despesas. Então, não, é impagável a questão da água. Hoje, o que é viável realmente para o condomínio é individualizar a água. Só peço mais um minuto só mesmo. Individualizar a água, a gente não tem condições. Essa dívida era para estar bem menor com a Copasa. Já faz mais de 3 anos que a gente está solicitando que a água seja individualizada. Eu fui pessoalmente atrás do Rodrigo Reira, o prefeito, pedi para ele que o condomínio não tinha condições nenhuma de fazer a parte externa do prédio. Ele, logicamente, já chamou, na época não era a Nádia, era o Almir, que era o diretor, chamou ele, vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar.
E o Rodrigo fez a parte dele, fazendo aquela parte de fora, né? Liberando a verba para fazer aquela tubulação. E ficar para a Copasa apenas colocar os hidrômetros. Inclusive, eu solicitei na época que os hidrômetros poderiam ser rateados para os 300 apartamentos. Eu não sei quanto que sai cada hidrômetro, vai sair bem barato o hidrômetro se fosse dividir isso aí. Mas pelo menos colocaria. A dívida não estaria nessas condições que está hoje. Desde 3 anos atrás, nós estamos brigando para individualizar aquela água. Porque não é justo. A Copasa tem que receber, eu concordo, eu não discordo disso. É um trabalho que eles fazem, é a prestadora de serviço hoje, e eles têm que receber. Só que é o seguinte, faz 3 anos que estão brigando para individualizar essa água, e eu já acho que o problema é questão política. Porque não tem condições. Pôr um hidrômetro lá, cada um pagar essa água. Agora, não é justo, senhores vereadores, cortar a água de quem está pagando em dia. Eu recebo 55 pessoas em dia, todo mês vai lá e paga certinho. Eles não podem ficar sem água. Não existe 300 apartamentos, 1.100 pessoas aproximadas lá dentro. Como é que vai ficar sem água? Nessas condições. E mais um detalhe para encerrar. A lei permitia, quando foi criada, eu fui contra a criação do condomínio da água colocada em água coletiva. Inclusive o Thales teve uma reunião, o Thales conversou particularmente, vocês mesmos falaram comigo, que a questão é a seguinte, era para colocar um hidrômetro na portaria para os 300 apartamentos. Olha onde ia chegar. Mas a lei permitia fazer isso, hein? E, inclusive, são 17 torres que tem lá, um hidrômetro para cada é lei, permitia. Só que a lei mudou, senhores vereadores. A lei mudou. E a lei agora fala o seguinte, que os condomínios agora não podem ter água coletiva, tem que ser individualizada. Então, eu venho pedir aqui encarecidamente, nós do condomínio residencial Vitória, nós estamos sendo vítima disso, de um erro grave que aconteceu. Isso foi um erro grave. E hoje eu não posso deixar isso acontecer, deixar de falar, que o condomínio, os moradores, não podem sofrer isso. Alguma coisa tem que ser resolvida. Eu entendo que a Copasa tem que receber, eu entendo o problema do condomínio que os moradores passam, mas eu gostaria que vocês entendessem também. Nós estamos sendo vítima de um erro de projeto. Obrigado, professor Wagner. O representante do Residencial Esperança, Adalberto. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Adalberto, sou lá do condomínio Esperança do Novo Horizonte. O meu problema é a mesma coisa do Wagner, porque por causa de alguns, a gente é lesado. Porque puseram um relógio lá e está sendo lesado por quê? Porque tem gente que paga e todos pagam e um não paga e acaba a gente sendo lesado. Corta a água da gente lá. O único bloco que está certo lá é o meu, que é o 2. Então, esse cano foi adaptado lá e até agora a gente não recebemos informação nenhuma, porque né, os canos foram postos lá, mas foram abandonados. Ninguém deu satisfação para morador nenhum. Entendeu? E eu queria saber quanto também custou esses canos, porque eles, com água e chuva, eles estão rachando. Entendeu? Eles estão rachando lá e está tudo parado lá. Então, a gente queria ver uma proposta disso aí. Da Copasa, da Secretaria de Habitação. Por que está parado, sei lá? Porque quem sofre com isso é aqueles que pagam, certo? Eu sou um deles que tem uma conta atrasada. Entendeu? Tem nenhuma conta atrasada, são várias pessoas que tem lá. Agora, se tem apartamento invadido, se não tem, isso aí é obrigação, eu não sei, é obrigação da Secretaria de Obra, de Habitação, chegar lá e pôr ponto final nisso aí, porque um está vendendo, outro está entrando, outro sai, outro entra, outro sai, entra. E até a Copasa já achou lá várias vezes, né? Eu não sei se tem ou não tem, porque isso aí não vem ao meu caso. Entendeu? Então, eu queria ver a resposta disso aí, sobre a água, né? Porque a conta de água vem, a gente paga, divide entre 18, então acontece isso aí. E por causa de uma, dá briga, entendeu? Dá falação. E quem vai cobrar água com uma boa vontade, acaba sendo lesado, porque às vezes a pessoa quer brigar com a pessoa, não quer deixar quem entrar lá, porque fizeram assim, chegou lá, jogaram a gente lá, a gente não tem portaria, não tem manutenção, não tem limpeza, se não for eu vir pedir ajuda, né, pro Wagner, pro Renato Moraes, para todos os vereadores aí, a gente não consegue nada, fica lá uma tarefa lá. Não tem portaria, não temos nada, entendeu? Não tem um parquinho decente para as crianças brincar. A outra síndica que estava lá falou que ia pôr um parquinho lá, encheu de terra, e agora está dando até foco de dengue.
Então a gente vem, né, questionar isso aí. Primeiro, se puder, a separação de água e ver esse negócio pra gente, porque é muito bicho que a gente está achando lá. E lá tá um caos crítico, como o Canático falou. Então, e tem outra coisa também, foi bem lembrado aqui, porque se o meu bloco está andando certo e o outro bloco não está, por que eu não posso individualizar o meu bloco e deixar o outro bloco? Só uma observação em relação à fala do Adalberto. Os dois residenciais, como bem disse a Nádia, são propriedades privadas, particulares. A prefeitura não deve fazer interferência lá dentro. O faz por razão social. Mas as queixas que você fez em relação a capina, colocação de parquinho, portaria, isso não é assunto de prefeitura. É muito bom deixar isso claro. A gente, como vereador, a gente sempre recebe pedidos aqui. Os residenciais Vitória e Esperança são propriedades privadas. É a mesma coisa que o prédio aqui do BPS pedir para a prefeitura capinar lá dentro. Isso não existe. Tá? Só deixar isso bem claro. Sobre a fala do Adalberto em relação aos canos que estão deixados lá, o Weber pode fazer algum... É com você, Weber, ou é com a Copasa? Eu posso responder por isso. Houve alguns encanamentos que já tinham sido colocados lá na distribuição, que já estavam lá da empreiteira anterior, que nós encontramos alguns canos mal colados que nós estamos refazendo. Nós tivemos que refazer alguns deles, porque nós não chegamos em todos 100%, como eu disse para você, em torno de 70%. E também tem um problema um pouco da parte alguns moradores também que puxaram e arrancaram alguns canos também, o que isso vai fazer com que a gente tenha que repor isso. Então, não é só uma parte técnica, tem uma parte social nessa condição aí. Entendeu? Tá? Mas esse material ele está sob os cuidados de vocês? No momento, sim. Tá. O material após o serviço da empreiteira anterior. Tá? Dali para frente, nós estamos recuperando alguma coisa da empreiteira anterior, que não é da minha alçada. Entendi. Não seria minha obrigação. Ok. Sobre esse assunto ainda, algum vereador quer fazer alguma colocação? Porque eu queria primeiro tratar esse assunto da individualização, depois passar para o segundo assunto, que é a taxa de esgoto. Eu ainda vou voltar em vocês ainda. É porque eu quero ouvir todo mundo, aí depois eu retorno. Foi só porque foi com um assunto específico, eu pedi para o Weber falar sobre os canos abandonados. Vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Presidente Melo, Carlos Molina, vereador Renato, a todos os integrantes que estão compondo essa reunião. São só tópicos para colocar a respeito dessa... A individualização já está sendo colocada, né, que está sendo feita até pela própria empresa. O Weber colocou a respeito que está tendo material não usado da outra empresa. Alguma atitude tomou ali, quem faz a contratação é a prefeitura junto com a Caixa, a sua empresa, correto? Somente a prefeitura. Somente a prefeitura. Agora eu passo para a Nádia. A empresa anterior, ela sofreu algum dano, ou sofreu alguma sanção pelo fato de não ter concretizado e por ter deixado materiais? Esse é um ponto. Se quiser responder. Sim, ela está respondendo o processo, né? Só que o prefeito ele achou certo a gente continuar o serviço, contratar uma outra, não ficar esperando um processo para depois continuar. Então, mas ela está assim, ela está respondendo o processo, está tendo para devolução até, prestação de conta de tudo que aconteceu. Porque ela deixou, além dela deixar o serviço incompleto, ela não fez a individualização dentro dos apartamentos, tá? Porque a empresa ela tem que entrar de apartamento em apartamento. Hoje, a partir do momento que o Weber faz o serviço dele, a água já está passando pelos canos externos. Então, não vai ter mais esse problema de ressecar os canos. Então, todos os apartamentos que ele entrou, os canos que estavam externos, ele arrumou, né, tirou os que realmente ressecaram,
e substituiu, e hoje a água passa normalmente por esses canos. Tá? O que eu quero explicar para todos é que a individualização da água ele tem 3 pontos para a gente como prefeitura. Tá? Um é individualizar. O que é individualização para a gente como prefeitura? É a empresa entrar, que hoje ela tem um cano que passa por todos os apartamentos a mesma água. Então, ela tem que entrar no apartamento e fazer a individualização de cada um. Essa é a parte hidráulica. Segundo ponto é fazer o cadastro de cada morador. Tá? Esse a gente já começou pedindo para os moradores levarem toda a documentação para a gente lá no departamento de habitação. Tá? Eu já fiz um levantamento, depois vou ter que passar para o Wagner e depois para o pessoal do Esperança, quais são os apartamentos que falta o cadastro. Fazendo o cadastro, vem a solicitação do hidrômetro com a Copasa. Tá? Com relação à dívida, então, a gente tem um ponto aí, que é a parte da dívida, tá? Que foi até uma reunião que a gente já teve. A Copasa, ela não disponibiliza o hidrômetro se tiver a dívida. Tá? O ponto que ele falou, por que tem bloco que está em dia e a gente não pode individualizar? Porque todos os blocos estão vinculados ao mesmo CNPJ. Então, não tem como. Então, a dívida é como se todos tivessem com dívida. A dívida é do condomínio total, independente se eles estão divididos em blocos, a conta. Tá? Mas ele está vinculado a um CNPJ só. Essa é a minha maior tentativa. Tá? Esse é o que eu mais peço. O Onofre está aqui, eles viram na última reunião, da gente fazer a individualização do bloco que está em dia. Pelo menos a gente começava no Esperança. Porque hoje, a empresa ela pode terminar amanhã o serviço dela. A gente não vai conseguir estar com a água em cada apartamento. A empresa vai sair de lá, a prefeitura fez o serviço dela, que é a individualização hidráulica, mas a água não vai correr porque a gente tem essa parte da dívida. Então, é um problema que a gente está correndo ainda à parte. Tá? Procurei o Ministério Público, só que eles falaram que senão a prefeitura não pode entrar, porque lá é uma propriedade particular. Então, quem tem que entrar na justiça seria os próprios moradores. Tá? Então, a gente tem aí um processo muito grande. O prefeito Rodrigo Reira foi até Belo Horizonte, nós tentamos uma reunião dele com o diretor, só que vai ter uma troca do diretor da Copasa. Então, acabou não dando certo essa reunião. Né? Então, assim, o que eu peço, falo para todos os moradores, a individualização por parte da prefeitura é a parte da empresa. Então, isso vai ser feito. Falta 30% para terminar no Novo Horizonte. Que ele termine aí até abril, por exemplo. Metade de abril ele termina e inicia no Nações. Novo Horizonte vai continuar com a água do mesmo jeito. Tá? Por mais que a gente faça o cadastro, vamos lá, a gente faz todo o cadastro. Vai continuar da mesma maneira, enquanto não resolver a parte da dívida. Isso aí até a Copasa pode conversar com vocês melhor. Tá bom? Só complementar que já vem em cima do que a Nájila falou, justamente por causa da dívida, que deu para entender isso. Então, acho que eu não sei se os condôminos estão cientes que, mesmo tendo a individualização, ainda vai continuar. E aí que a gente tem que entrar também para saber qual o próximo passo. Que, pela fala do professor Wagner, a questão de legislação, Wagner, acho que não entra nesse caso, porque foi feito antes. Né? A legislação ela não tem esse caráter retógrafo. Então, eu não sei se entraria, seria obrigado a ter. Mas queria que passasse ou para o Brenner ou para o Onofre para a questão da dívida, explicar para os moradores o que será feito. E pelo que deu para ver, que o professor Wagner colocou, essa dívida realmente é impagável. O que pode ser, o que a Copasa está esperando disso? Lembrando que ainda fornece a água, correto? Embora tenha várias vezes a falta de água, depois nós vamos falar no próximo bloco, mas ainda está providenciando a água. Eu queria só saber de vocês para deixar bem claro para nós. Só complementando a pergunta do Fabrício, Denner, a individualização ela vai estar vinculada ao CPF do morador, correto? Não tem como desvincular isso se hoje a água está relacionada ao CNPJ do condomínio, a dívida, portanto, é do condomínio, iniciar do zero
a individualização e aí a dívida ser negociada depois? É uma pergunta realmente de alguém que está fora do assunto. Só aproveitando aí. Vamos dividir em duas etapas. Primeiro, o Vitória. Tá? O Vitória, ele tem uma dívida muito alta, o Vaguinho até comentou isso aí, porque está na justiça. Tá certo? Então, não tem como a gente falar como que será resolvido, porque está com uma pendência judicial. Ok? Para ver se a gente consegue abaixar esse valor e fazer essa parte. Então, eu acho que o do Vitória é até mais difícil, que vai depender dessa questão da decisão judicial, que está correndo há 3 anos. Só complementando, só interrompendo, no caso do Vitória, como está na justiça, a partir da individualização, vocês são obrigados a fornecer individual para eles. Não. A ação judicial não é para que a gente coloque a individualização, é para que a Copasa faça o estudo para colocar essa individualização que eles pediram. Ela já entrou com a resposta para isso, e eles também pediram uma revisão da tarifa social. Nós explicamos que perderam a tarifa social porque eles estavam inadimplentes. Então, tem alguns fatores que travam aí. Tá certo? Agora, quando está na justiça, se o juiz determinar, é outra questão. Hoje, baseado no que ele falou do CNPJ, por que a gente não pode deixar o CNPJ e partir para o CPF? Esse CNPJ foi constituído como condomínio. A Copasa sabe disso. Se a gente simplesmente deixar, a Copasa não vai receber. Porque a Caixa não participa de nenhuma reunião. Tudo começou aqui através de um projeto mal feito da Caixa Econômica Federal, do governo federal. Nós estamos aqui reunidos, o pessoal sofrendo, a Copasa sofrendo, a Prefeitura sofrendo, todo mundo por culpa de um projeto mal feito. Isso é ponto e fato. Certo? Então, eu acho que no caso da Vitória, depende dessa questão que está correndo na Justiça. Beleza? Ok. O do Novo Horizonte, eu acho um pouquinho mais fácil, porque existem blocos que estão, igual ele falou, beleza, pagando, outros devendo 2, 3 contas. Então, esse é mais fácil, você pegar aquele montante, se você tiver a parte hidráulica toda pronta, fazer um rateamento dessa dívida no CPF de cada um, o do Novo Horizonte. Agora, o problema grave do Novo Horizonte é o seguinte, alguns blocos não estão com a água ligada na Copasa de maneira legal, e eu acho que, ele pode falar isso para mim, eu acho que algumas das pessoas não querem individualizar, porque para ela não é bom. Ok? Então, é o que a Nádia falou, entra uma questão social, que mesmo que nós queremos fazer, a prefeitura, qualquer entidade, existe um grupo lá que para eles não é bom. Então, esse talvez seja o maior problema do Novo Horizonte, não da questão do débito. A do débito no Novo Horizonte, eu acho que a gente até consegue, assim, porque cada bloco ali, se depois tiver uma decisão, ratear. A gente faz isso em 36, pede em 60 vezes a nível de Belo Horizonte, a Copasa está aberta à negociação. Tá? Então, é bom a gente dividir esses 2 pontos. O do Vitória depende de uma decisão judicial aí com relação à negociação do débito. É o que o Wagner falou. Hoje ele é impagável, sim, mas não foi. No princípio, ele não era impagável. Hoje, o que acontece? Como as pessoas não pagam, a grande maioria falou não paga água, eles também não economizam. A curva de consumo lá do Vitória está lá em cima. Né? A quantidade de gente que entra e sai. Então, se a pessoa não paga água, aqueles que pagam certinho têm consciência. Agora, aquele que não paga não está preocupado se está gastando. Então, isso faz com que essa questão do débito também aumente. Né? Então, a gente tem esse outro agravante lá para resolver. Ok? Deu para... Acho que eu tentei... Queria só complementar aqui, fala, o condomínio Vitória, na verdade, entrou com uma ação de obrigação de fazer a individualização da água. O que acontece é que a juíza da terceira vara aqui de Porto Alegre, ela deu uma liminar para a Copasa apresentar o projeto, ainda está sendo decidido. A dívida em si não é objeto dessa ação, mas a gente está tentando negociar dentro dela, a juíza, a gente já teve audiências para tentar, eles apresentaram a deles, levaram para Belo Horizonte. Então, o Condomínio Vitória está tentando. O Condomínio Vitória também tem um mandado de segurança contra a Copasa para que a água não seja cortada. É o que o Condomínio Vitória está tentando na esfera judicial. Mas, é claro, se a gente conseguir resolver isso extrajudicialmente, o Condomínio Vitória pode desistir da ação. O problema é que a dívida hoje é impagável para o condomínio. O condomínio não tem condição de arcar com a dívida. Só uma pergunta, já que o Rafael está com a palavra. Enquanto não se chega a um acordo, o dinheiro da conta de água está sendo depositado em juízo? Não está sendo nem depositado? Ou seja, a dívida está aumentando? A dívida está aumentando a cada mês. Igual o Wagner já explicou aqui, a arrecadação chega a 8, 9 mil reais e a conta chega a 36, 40 mil. Então, realmente é um problema que o condomínio com a Copasa tem que resolver. A Câmara e a Prefeitura pouco poderão fazer em relação a isso.
Wagner? Só para acrescentar o que o Denner acabou de fazer um comentário, há 3 anos estão brigando, a dívida era muito pequena. No enrolar da situação, essa dívida aí vai virar 2 milhões se deixar. Eu até acredito que, não, a gente está falando especificamente, sem ser muito ético, a questão, não é só o condomínio Vitória que tem essa dívida. Tem outros lugares aqui em Itajubá que deve ter muito mais se usar. Eu não sei como é que está sendo resolvido isso. Quando o Dene fez a colocação de que blocos estão gastando bastante água, e está, realmente, só para você ter uma ideia. Se a gente não resolver esse problema, eu tenho aqui na minha mão a última conta de água do bloco 7, gastou R$ 12.480 de água. Um bloco. Quantos apartamentos o bloco? 18. 18. 12.480. É impossível. Eu não consigo controlar isso. Nenhum síndico consegue controlar isso. Justamente. Eu não sei agora a que ponto, o presidente, é uma coisa meio engraçada. Está tendo algum erro nessa conta. Que nem minha casa paga 666. Não sei que tiver piscina em tudo quanto é apartamento. É uma coisa que tem que verificar. Eu não sei como que pode ser feito isso, ou a Copasa, porque tá. Pode. É muito claro. Se você não tem responsabilidade com o pagamento, você não tem responsabilidade com a economia. Isso aí lava carro, o pessoal distribui água, deixa vazando, com uma válvula vazando, a pessoa deixa vazando 24 horas. É isso que está acontecendo. Entendeu? E foi o que o Wagner falou, não tem como administrar, por quê? Às vezes a pessoa não deixa você entrar no apartamento. O problema é que é muito mais grave do que a gente está pensando, gente. Nós já tentamos uma reunião com o prefeito, fomos lá no prédio, a gente tenta de tudo. Mas entra uma questão também seguinte, existe um grupo que quer resolver e um grupo que não quer resolver. É um puxa daqui, um puxa de lá. E a gente fica no meio. Tá? Então, mesmo que individualizando, a gente vai ter problema sim também, mas aí vai ficar um problema da Copasa do consumidor, que eu acho certo, porque o que não é certo é um grupo pagar pelo erro de outro. Isso eu concordo. Mas como o projeto começou errado e a Caixa não manifesta em nada, nem para tirar quem invadiu, nem para ir lá e cobrar e deixa todos nós sofrermos com isso, a gente está tentando lutar na esfera possível. Né? Só uma curiosidade, professor Wagner, desse bloco C, né? Foi R$ 12.000. Bloco 7. Bloco 7, 18 apartamentos? Nós temos aqui, na realidade... Só uma pergunta, quantos desses 18 apartamentos estão adimplentes? Só desse bloco. Três. Adimplentes. Adimplentes. Acho que a solução tá simples de resolver, mas enfim. Só para fechar, fazendo um favor. Pois não? É assim, eu gostaria de deixar, que até foi colocado aqui, e eu gostaria de deixar registrado isso. A omissão da Caixa Econômica. A omissão dela, chama para reunião. Eu já fui para Belo Horizonte, já fui para Poços de Caldas, para tentar resolver essas coisas, que a Caixa Econômica intervir. A diretora de habitação, às vezes, ela fica travada na mão dela, porque tem coisas que ela não vai conseguir resolver. Ela precisa do apoio da Caixa. A Caixa tem que ser chamada, a Caixa Econômica hoje, ela é omissa a esse tipo de trabalho. A gente vem questionando isso. Inclusive, eu fiz uma solicitação para ele, só para acrescentar aí, a questão que eu queria amarrar. É claro que não pode fazer isso, mas no início, os 10 anos que a Caixa Econômica está, queira ou não, é dela, amarrasse a taxa de condomínio com a prestação do apartamento. Ela não quis. E hoje você pode ver que a inadimplência também dos apartamentos é muito grande lá dentro, não é pequena não. Ela tinha que estar sentado aqui respondendo por tudo isso. Porque fica muito fácil colocar aí, nós todos sentados, responder uma coisa, cadê a Caixa Econômica? Ela tem parte nisso aí, ela tem culpa nisso aí. Então eu gostaria de deixar registrado, Melo, que na realidade a gente precisa envolver a Caixa Econômica nesse processo também. Obrigado. Melo. Na verdade, boa tarde a todos, né? O que eu ia falar acabou sendo suscitado aí tanto pelo Denner como pelo Wagner, né? A questão da responsabilidade da Caixa Econômica. Eu pude acompanhar algumas etapas, algumas conversas sobre esse assunto, de uma forma geral, e aqui eu testemunho o empenho de várias das partes envolvidas, né? A Copasa, a gente viu o empenho em resolver o problema, em se preocupar com a questão social, inclusive, a Nádia representando a Prefeitura, né? Vocês aí, os condôminos, enfim, há um movimento de gente do bem que está ali querendo resolver.
Mas aí fica claro nas últimas falas essa omissão da Caixa Econômica. Então, acho que esse é um ponto crucial da conversa. Eu não sei até que ponto, presidente, e essa comissão pode agir no sentido de trazer a Caixa Econômica para um diálogo, né? Chamar a Caixa Econômica para a responsabilidade. Eu não sei até que ponto que nós vamos ter essas condições, né? Uma vez que já são várias reuniões agendadas, fecha-se o compromisso de estar presente, mas não vai, né? Enfim. Mas eu acho que a gente tem que continuar nessa batida, nessa linha de raciocínio, tentando trazer a Caixa Econômica para a sua responsabilidade de participar desse processo. Porque é falado aqui, parte dos moradores querendo resolver, parte dos moradores fazendo corpo mole. Ok, é um problema sério, isso dificulta bastante a solução do problema. Mas eu não vejo nada que dificulte mais do que essa omissão, ao que me parece, 100% de omissão da Caixa Econômica. Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma coisa mais a complementar diante dessa questão Caixa Econômica, alguma sugestão, alguma linha de raciocínio que a gente, de repente, está deixando passar de como trazer a Caixa Econômica à responsabilidade. Então, eu queria perguntar para o Denis, se, por exemplo, o meu apartamento, meu bloco, ele está quitado com as contas dele, com a água. Então, para separação de água, eu vou ter que fazer com outro bloco, para pagar todos os blocos, para depois para ligar? Ou a gente vai ser prejudicado, mesmo pagando certo? Você está querendo saber se depois que tiver tudo pronto o processo que a prefeitura Processo dá na apoio de prefeitura, individualização, se o exato. bloco o senhor vai conseguir. Exatamente. E os outros estão devendo, né? É. Por enquanto, isso a gente não consegue. Por quê? Por estar amarrado no CNPJ, foi o que o presidente falou. Se a gente conseguisse desvincular isso por CPF, sim, mas hoje não é permitido pela normativa da empresa, porque a dívida foi gerada pelo CNPJ, que é constituído por moradores. O CNPJ não existe sozinho, é uma associação, ali foi criado para atender moradores. A gente sabe que o CNPJ é a água usada dos mesmos moradores. Então, isso não é fácil de desvincular. Seria um sonho de vocês, um sonho nosso, desvincular. Mas isso não tem como a Copasa fazer, a não ser com negociações a nível de justiça. Só me metendo no assunto dos dois, mas isso até seria possível se o condomínio conseguisse se organizar a ponto de dizer com quem vai ratear a dívida e com quem não vai. Exemplo, o bloco do Adalberto sempre pagou em dia, então ele não teria nenhuma dívida. O bloco do vereador Renato não pagou, então ele vai participar do rateamento e o seu não. Mas até onde eu posso enxergar, isso é uma decisão, é uma ação do condomínio. Que aí se o condomínio chegar na Copasa e falar, ó, esses 100 vão pagar a dívida, esses 20 não. A Copasa cobra dos 100. Ratearia em 36, 60 vezes, como ele falou. Mas é uma negociação, permita que a minha interferência na conversa dos dois, mas eu acredito que é mais uma ação do condomínio, via síndico, via comissão, a associação do condomínio, numa proposta de pagamento. Se está tão fácil de perceber que vocês sempre pagaram em dia, então está fácil perceber também quem não pagou. Então, quem não pagou, que pagasse então, a dívida agora, rateando a partir dessa negociação. Então, eu acho que viria mais nesse sentido, tá, Adalberto? Só para colocar até para o Adalberto, é um hidrômetro por bloco. Um hidrômetro por bloco. Nesse hidrômetro você consegue separar, não consegue? A conta não vem separada? Vem conta separada. É separada. Não. Cada bloco tem um hidrômetro grande. Okay? O que eles estão querendo fazer é o seguinte, esse bloco tem 18 apartamentos, é colocar 18 hidrômetros menores. É isso que eles estão querendo. Hoje, cada bloco tem seu hidrômetro. Não, sim, no caso dele, ele não pode sofrer por exemplo, o bloco dele está certo, está adimplente. E os outros blocos com outros hidrômetros, então a leitura são separadas. É só para entender, sim, até para explicar para ele. Mas aí entra nisso que o presidente falou. Pelo fato do CNPJ, justamente. Mas a conta não vem pelo... É separado. A conta vem separada, correto? Por bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Aí vem a conta. Vem a conta. Sim. Então, como eles estão adimplente, o porquê deles sofrer a sanção dos outros inadimplente? Eu sei que é o mesmo CNPJ, mas são hidrômetros diferentes, são contas diferentes. Aí a Copasa não tem como desvincular nesse ponto, você está entendendo? Entendi. É que seguinte, as matrículas dos hidrômetros são diferentes, mas a geração das faturas são num CNPJ, um identificador único. Exemplo, cada um de nós temos o nosso CPF.
Lá o condomínio, o CNPJ tem um identificador. Então eu não consigo desvincular o bloco dele porque o identificador é para todos. Ok? Ele tem uma matrícula de leitura, mas a cobrança é feita por um identificador único. Então eu não consigo quando eu for fazer esse processo. Agora a ideia, achei interessante, o que ele falou é o seguinte, vamos supor lá que você tem uma dívida de 100 mil reais. Se a gente dividir de 18 mil reais, se a gente dividir essa dívida em 18 blocos, é 1.000 de cada um. Há de concordar que, se você está em dia, o seu 1.000 está certo, os outros 17 devem ser rateados, igual o presidente falou. Talvez isso é uma ação que vocês tenham que unir para tentar, a uma esfera, a Defensoria Pública, o Ministério Público, tentar uma ação dessa. Alberto, eu acho que isso é uma coisa, até que nós estávamos até conversando aqui, uma coisa até mais fácil. Então, um advogado aqui já pode falar. Isso é uma coisa, a prova que vocês estão adimplente está justamente na fatura paga. Então, eu acho que isso é para o bloco que está adimplente, eu acho muito mais fácil resolver. Porque ele pode entrar numa ação judicial, colocando ou contra, aí não sei se é contra a Caixa, contra a Copasa, alguma coisa, para liberar a sua individualização, porque vocês estão adimplentes. Acho uma coisa mais fácil. Deixa eu colocar só uma coisa que eu esqueci aqui, o Onofre me falou, o seguinte, outra coisa. Os 18 moradores que estão do seu bloco, hoje estão adimplentes com a Copasa, pelo CNPJ identificador. Agora, tem muitos moradores, não sei se é o caso de vocês, que saíram devendo em outras casas. Precisam acertar a dívida lá também. Tá certo? Então, isso é importante colocar para os moradores, vai passar para o seu CPF, mas você não pode estar devendo lá na casa de outro local. Tá? Nós já comentamos isso, beleza? Não, isso aí eu entendo. Só complementando aqui, eu acho que o meu raciocínio estava certo. Com a conta de cada bloco, é possível ver quem já pagou e quem não pagou. Exatamente. Então, repito, uma decisão interna do condomínio de vocês de ratear entre quem realmente está em dívida a conta que ficou para trás. E quem pagou em dia não teria essa dívida a pagar. Aí a negociação direta, acho que nem precisa judicial, pode, é um caminho judicial, mas eu acho que a negociação direta seria mais rápida. Né? Não sei se dá para fazer, aí é um problema interno. A priori, a Copasa vai falar que não tem jeito. Por isso que eu falei que talvez tenha que entrar com uma ação, porque a priori o identificador é único que a gente não consegue. Okay? Então, porque lá é um relógio para cada bloco. Então a gente chega à conta e a gente não sabe, né? Porque aí chega e a gente divide tudo. Aí a gente vai lá e paga essa conta. Mas esse CPF ou CNPJ aí, do meu bloco, está no nome de quem? Do condomínio. É o CNPJ do condomínio, é todo mundo. E o outro bloco que não está pagando? Sim. É o condomínio também. É como se fosse um dono com várias casas. Mas a casa 1, a casa 2 está pagando em dia, mas a casa 3 não. Então esse dono vai cobrar só da casa 3 que não pagou. Entendeu? Presidente, só a punição, ou sei lá, o agravante para isso, veja bem, se você está adimplente, o que acontece com você é que você não tem sua água suspensa. Beleza? Agora, o outro que tem o mesmo CNPJ seu, o que ocorre para ele é que a água é suspensa, igual vocês sabem, tem blocos lá que estão com a água suspensa. Então, a vantagem de vocês estarem adimplentes é de vocês não terem um problema de corte de água no seu bloco. Tá? É só isso, a diferença de estar cadastrado no CNPJ. Tá. Você pediu para falar, mas se você é morador do residencial? Novo Horizonte também, mas também influencia de vez em quando lá em alguns assuntos do residencial. Por quê? Vai falar. Perguntar para a Nádia, no dia que foi fazer a separação lá dos hidrômetros lá, a população do residencial foi avisada que ia fazer isso? Sim. No começo, quando iniciou o serviço, eu, o Weber, fomos lá, tá? A gente foi até um secretário também, o Robson, porque junto com isso o pessoal ia começar um trabalho social lá. Então teve sim, tá? A gente teve uma reunião, lógico, que não tinha nem acho que 30% da população lá, mas foi avisado, foi falado que o Weber ia ter que entrar em cada apartamento. O Weber foi lá, né, pedindo essa autorização dos moradores, né, da gente poder, porque, querendo ou não querendo, ele vai ter que entrar com a turma, com a equipe dele, dentro de cada apartamento. Então, foi avisado, sim. Tá? Hoje, o único problema assim, que a gente tem é que, para ele fazer o trabalho em um bloco, tá, em uma parte do bloco, ele precisa que os 4 ou 5 moradores, dependendo do lado, que tem alguns são 4 ou 5, estejam todos lá. Tá? Porque aí vai parar a água de todos. Se um não estiver lá, ele não tem como ele fazer a parte interna. Então, é isso que acabou tendo algum problema. Com relação à dívida que você falou, isso aí a gente está a par também.
Você sabe que tem bloco lá que faz gato, né? Então, é onde a empresa está tendo muito problema para entrar. Porque o morador, quer dizer, ele vive do gato, ele não quer pagar a conta de água, tá? Que são os blocos lá de cima. Tá? Então, a gente tem um problema aí com o bloco 13, 14 e 15, que, além de viverem do gato, que é onde está a maior dívida do condomínio, porque cada gato vai aumentando, é 40 mil, é 20 mil, é 25 mil. A Copasa vai, entra, arruma, sai, virou a esquina, saiu ali do Novo Horizonte, já começa, já entra alguém e faz o gato novamente. Esse é o maior problema que vocês têm lá. Tanto que, na reunião, eu ainda falei, gente, vamos fazer a individualização, né? A Copasa vai regularizar todos a água, mas voltou o gato. Então, a gente acaba batendo, sabe, na ponta de faca, não vai. Porque a gente tem ali 3 blocos que a dívida deles está bem alta. Bem alta. E aí, Melo, entra nesse ponto que todo mundo fala. Eu vou ter que ratear a dívida, e eles mesmos não querem pagar a dívida, eles não querem nem fazer a individualização. Então, quer dizer, como que a gente vai terminar esses 30%, sendo que eles não querem? 3 blocos. Aí, lá dentro, mas tem um ou outro que quer, mas aí a maioria sempre ganha lá dentro. Só respondendo essa pergunta, quem vai pagar a dívida ou não, quem decide isso é o condomínio. Essa decisão não passa por aqui. É o condomínio que decide. Viver em comunidade é isso, viver em condomínio é isso, a decisão é coletiva. Tá? Então, se vocês não são capazes de se reunir e tomar uma decisão, não venham pedir isso ao poder público. Com toda a sinceridade que me é permitida. Né? Se você não é capaz de organizar um grupo entre pessoas dentro de um apartamento que você comprou, a decisão é particular, interna. O poder público não pode decidir sobre isso. Então, muito cuidado sobre isso. Se organizem, tenham o representante formal, eleito em assembleia do condomínio, o seu síndico, o seu subsíndico, é ele que decide em reunião com vocês. Essa decisão interna do condomínio. Nós não podemos interferir nisso. O Wagner pediu a palavra. Depois você. Gostaria de fazer são 3 colocações pequenininhas aqui. Gostaria que deixasse registrado que a Lei 9.433 de 1997, a água é um bem de todos, não podemos descartar isso. A água é um bem de todos. Então, não adianta querer individualizar de um bloco e deixar o outro bloco sem água. Isso não existe. Ou liga, quando foi fazer o projeto, não pensaram 2 vezes que isso ia acontecer. Até muita gente sabia. Agora, o que é mais importante, como é que eu vou ligar de um bloco uma água e deixar os outros blocos? A água é um bem de todos. Acabou. Onde tem vida, tem que ter água. Isso na hora de individualizar, não pensaram nisso. Aí colocaram a água lá do jeito que colocaram lá, coletiva. Agora, para individualizar, vai ficar separando por bloco? Eu não concordo com isso. Então, a Lei 9.433 de 1997, a água é um bem de todos. Segundo, o contrato que os moradores, os proprietários têm com a Caixa Econômica, que volta na omissão da Caixa Econômica. Lá está escrito, a omissão do proprietário, a falta de pagamento, condominais e taxa, execução de contrato. E por que a Caixa Econômica não age? O cara fica sem pagar a taxa de condomínio, não paga a taxa de apartamento, e a Caixa não age. Execução de contrato, está escrito lá no contrato. Por que não faz isso? Aí os que pagam em dia, que nem tem morador aqui, ó, que paga em dia certinho, está pagando um preço alto por causa disso. Obrigado. Boa tarde a todos. Interessante que essa história já faz final do ano fez 2 anos. Que essa novela continua e não se resolve. Só pegar um gancho na fala do Wagner, lá no início da fala dele, Melo, quando foram para fazer esses condomínios, principalmente o Nações, o Copasa orientou o pessoal para montar padrão já individualizado na época, porque era uma coisa que a gente já estava prevendo acontecer, o que está acontecendo hoje, e está arrastando aí há 2 anos. Na época, como o Wagner diz, eles queriam colocar um hidrômetro só na portaria do condomínio. E a Copasa, por iniciativa própria, tomou a ação de colocar, por conta dela, um padrão para cada bloco, para amenizar mais o problema que está acontecendo aqui hoje. Que se fosse só um padrão só, a coisa ainda estaria pior.
E a impressão que se passa, às vezes, que a culpa é Copasa, é Prefeitura, né? E, no fim, é a Caixa que é a responsável por isso. Uma coisa interessante, o ano passado, o nosso prefeito, o Rodrigo, ele provocou uma reunião com a gente lá na Prefeitura para explanar para ele toda essa situação. O Molina estava junto. E, naquela reunião, o caminho mais viável que ele viu era chamar a Caixa, o Ministério Público, e provocar uma reunião para cobrar da Caixa, né? Porque fica essa impressão, ó, o problema é da Prefeitura, e não é uma questão particular, né? É um condomínio particular. E fica esse peso, essa impressão que é a Prefeitura. E a gente tem que louvar que a Nádia. A Nádia é uma guerreira que tem quase um ano e meio, mais ou menos, que ela está nessa luta aí, corre atrás de tenta resolver a questão do cadastro lá. Porque a parte da Copasa, a partir do momento que o condomínio tiver lá tudo certinho o cadastro, a Copasa vai lá e vai colocar os padrões, vai pegar essa dívida que existe, negociar com os moradores lá e dividir em cada apartamento. Agora, o Wagner, aquele padrão individual que nós montamos para teste lá no Nações, no final do ano fez 2 anos, nós colocamos aquele padrão teste lá. Ou seja, uma coisa que vem arrastando aí há 2 anos, que eu acho que tinha que ter uma ação em cima da Caixa para ela resolver a situação. É a expressão que fica que é a Prefeitura que é a culpada, a Copasa que é a culpada. Na realidade, tanto a Prefeitura como nós, Copasa, nós estamos preocupados com a questão social para resolver essa questão, né? Tá, ok, obrigado, Wagner. Eu acho que o assunto aqui está claro, na questão contratual que a Caixa obrigou cada morador a assinar, né, e exigir a responsabilidade de cada um. Acho que foi o Denner que falou que um projeto mal feito transforma em vítima os moradores e a empresa, a concessionária está fornecendo o bem água. Só para deixar aqui, tá? Que o condomínio está procurando resolver a situação. A gente ingressou contra a Caixa na Justiça Federal para que a Caixa retomasse os apartamentos que estavam inadimplentes com ela, não com o condomínio. Normalmente, inadimplências são... Só que, foi indeferido o nosso pedido, a ação não vingou. A Caixa, como proprietária, ela pode escolher retomar o apartamento ou não. E ela simplesmente é inerte, fica parada. Então, a gente tentou judicialmente já isso, mas a gente não conseguiu também. Tá. O Condomínio Vitória está tentando, na esfera judicial, tentar resolver o problema, mas... Tá. O que essa comissão se compromete a fazer é dar prosseguimento a esse assunto, convidando a Caixa para participar de uma reunião aqui. Já antecipo os senhores para não plantar falsas esperanças. É muito pouco provável que nos respondam. É um órgão federal e nós somos um órgão municipal. Mas, nossa parte faremos convidando eles para participar dessa discussão. Ok, Renato? Ok, Fabrício? Membros da comissão? Nós vamos fazer o convite à Caixa para vir discutir esse assunto aqui. Eles aceitando o convite, nós faremos o convite aos representantes também. Tudo bem? Eu estou meio com pressa aqui, porque a gente tem 40 minutos e tem o segundo assunto aí. Com relação à Caixa, tá? É porque todo mundo procura a gente, acha que é a Caixa Econômica Federal aqui em Itajubá. Tá? Então, todo mundo vem falar a Caixa Econômica, tá? Então, eu Poços de Calda. Todo esse problema de individualização de reintegração de posse, tá? Todo esse problema eu bato quase todo dia, porque eu que faço a vistoria. O que a Caixa passa para a gente é o seguinte, que esse problema de invasão, de venda, é problema do síndico, do condomínio. Porque se o condomínio tem um síndico, tem uma portaria, ele não pode deixar entrar ou sair uma mudança, entrar mudança e mudança. Então, quer dizer, tudo o que acontece aqui, eles jogam de volta como culpa dos próprios moradores. E essa reintegração de posse acaba sendo muito demorada. É por isso que a gente quer ouvir a Superintendência Regional aqui. Aí, se você aqui quiser, eu passo todas as informações. E aí nós vamos discutir com eles sobre isso. Não, pode ficar tranquilo, que a gente já sabe do que se trata. Tavares, fala. Na realidade, eu não tenho condições, Nádia, de vigiar 300 apartamentos. Não sei onde é que você arrumou isso aí, que o síndico é... Não foi ela que falou. Não foi ela que falou. Deixa eu acabar de falar que ela falou. Não, inclusive fala que o síndico tem a obrigação de olhar quem entra e quem sai. Eles são porteiro, eles não são vigia. O apartamento é responsabilidade do morador. Se ele vende, se ele aluga, se ele empresta, a responsabilidade é dele. Porque eu não consigo ficar 24 horas, quem muda, quem sai, quem pula muro lá, quem entra. Da madrugada entra gente no outro apartamento, você não fica nem sabendo.
Tanto é que não tem relação de quem mora. Então, o síndico não tem condições de fazer isso aí, vigiar quem entra e quem sai. Eu vou ter que colocar 300 porteiros vigiando cada apartamento de cada Não um. é eu que estou falando, Wagner. É a Não, resposta é só- que a Caixa me passa. Não. eu falei isso não, Ficou claro. Não, Wagner, por favor. Gladys, você foi clara. Você apenas... Tanto que eu não falei nem do resultado Vitória. Eu tenho esperança também Você que nem transmitiu- síndico eles têm. você Eu transmiti transmitiu o que é o ponto a de vista- palavra deles para mim. Isso Desculpa ficou se eu fui tendenciosa, Isso foi vocês bem me claro. desculpa aí. Fica tranquilo, isso foi bem claro. Bom, então, essa comissão se compromete então, a fazer o convite para a superintendência da Caixa, lá em Poços, eu conheço o pessoal lá, para que venha aqui discutir esse assunto. Repito, eles aceitando o convite, a gente repassa o convite para os envolvidos. Tudo bem? Bom, agora vamos passar para o segundo assunto, que é Copasa continua. Weber, você está liberado, pode continuar nos acompanhando se quiser, fica à vontade. Tá? O segundo assunto foi oriundo a partir de uma indicação do vereador Fabrício, que trata sobre a cobrança da taxa de esgoto nos bairros Novo Horizonte, Piedade e Ilhéus. Então, o pessoal do Vitória também está dispensado. Se quiser continuar acompanhando aqui, é um prazer, mas fiquem à vontade. Obrigado. Bom, eu vou pedir então para que o autor da indicação, o vereador Fabrício, inicie a fala sobre esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os envolvidos. O que veio até mim, não sei se você quiser também fazer parte, que faz parte do Novo Horizonte, não vou falar sobre isso também. São 2 pontos fundamentais, senhor presidente, através até do senhor mesmo, que foi o presidente da CPI da Copasa. Eu estou falando em nome do bairro, tanto da Piedade quanto do Ilhéus, quando você, na própria CPI, o senhor colocou a taxa indevida da cobrança de esgoto no bairro Rebojão, e o bairro Piedade e Ilhéus, ele poderia também fazer parte desse montante que não foi feito. O segundo ponto, o bairro do Ilhéus, a questão do esgoto do bairro do Ilhéus, que tem muitas casas sem esgoto, então, e é um pedido dos moradores do bairro do Ilhéus. E o Novo Horizonte também, no bairro Novo Horizonte também estão achando a cobrança indevida, e por várias denúncias acham fontes onde a água está sendo jogada, o esgoto existe partes de esgoto a céu aberto. E outra coisa do Novo Horizonte que está dificultando muito os moradores do Novo Horizonte é a falta de água ininterrupta. Então, todos os dias tem falta de água no bairro Novo Horizonte. Não sei, a qualquer parte do bairro Novo Horizonte, principalmente no âmbito, na parte de cima, sempre está faltando água. E não é uma vez, 2 vezes, não. É praticamente diariamente está faltando água. E a água vai e volta. Eu acho isso a gente tem que colocar muito bem, que são moradores, pagam água, pagam esgoto, e essa reclamação acho que está muito bem colocada por eles. O bairro da Piedade, para verificação da taxa de esgoto, o bairro do Ilhéus, sem rede de esgoto na maioria das casas. Capituba também tem o problema de esgoto. Novo Horizonte, um fato mais sério, que é a falta de água permanente, esgoto a céu aberto e taxa abusiva de esgoto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Fabrício. A Copasa gostaria de se pronunciar a respeito? Nós vamos dividir em 2 etapas aqui, porque a questão operacional, o NOF trabalha com isso, vai responder melhor, tá certo? Mas só para deixar bem claro, a cobrança da tarifa de esgoto, ela tem 2 pontos. Uma com 92,5% quando é tratado, e outra, se eu não me salvo, é 50%, quando não tem o tratamento, ou seja, a Copasa só coleta. Então, a gente precisa distinguir esses 2 pontos. Às vezes a pessoa confunde que está cobrando... Às vezes a pessoa confunde que está pagando o tratamento, vai estar pagando só a coleta. Então, isso são pontos que a gente precisa identificar, tá certo? Com relação também ao esgoto a céu aberto, existem alguns locais onde a Copasa precisa de autorização para passar essa rede. Então, a gente não consegue tão simples assim para fazer a coleta desse esgoto. Tá? Mas a questão operacional, até vou deixar o nosso explicar melhor, mas só para definir essa questão da tarifa de esgoto. Nós temos 2 tipos, a com tratamento e a sem tratamento, e isso existe. Tá? Só para colocar aí nos bairros em questões que eu coloquei, tanto Novo Horizonte quanto Piedade, Ilhéus e Capituba.
Ilhéus não tem esgoto, então não tem. Ponto. Só algumas partes não tem, então nem captação de esgoto está tendo. Aonde não tem, não se cobra. Aonde tem só coleta, cobra só coleta. Aonde tem coleta e tratamento, cobra-se coleta e tratamento. Sim, e nesses, só para colocar, nesses bairros citados, quais são coletas, quais são tratamento e quais são... Fica difícil a gente falar para você que a gente tem que estratificar lá por logradouros. Mas só um exemplo, Novo Horizonte. Novo Horizonte, você começou a pegar a Padre Petros ali, a parte de baixo ali, que o esgoto está jogando uma várzea, tem um setor ali que cobra sua coleta, porque os clientes não têm condições de jogar na rede de cima, porque estão abaixo do nível da rua, jogam na várzea embaixo. A Copasa cobra só a coleta, porque cai num córrego lá embaixo, a Copasa dá manutenção. Ok? Então, existem pontos que a gente precisa identificar. Okay? Cada bairro tem sua peculiaridade, a gente precisa analisar logradouro por logradouro, nem todos são do mesmo jeito. Fabrício, só vamos por bairro aqui então. A situação do Novo Horizonte, a questão do que o Denis citou da Padre Petros, né, tem uns imóveis aí, você indo do lado esquerdo, que são abaixo do nível da rua. O ano passado eu fiz um relatório de alguns pontos aqui em Itajubá que estavam jogando esgoto direto em valeta ou nos córregos. Deixei uma cópia aqui na Câmara para o Joel, era presidente, e protocolei outra lá na Prefeitura, né, pedindo o apoio da Prefeitura para ter uma ação lá para a gente poder estar adentrando nos terrenos desse pessoal para a gente tirar esse esgoto. A questão do Novo Horizonte nos fundos da Padre Petros já é uma coisa mais complexa, porque lá tem que se fazer uma área de servidão para se fazer uma rede lá e coletar esses esgotos. Porque são coisas antigas que o pessoal foi construindo de forma desorganizada lá e foi jogando esgoto naquela valeta. E está lá jogando a céu aberto até hoje. A gente depende disso, de fazer uma rua de servidão para se fazer uma rede de esgoto e tirar essa rede de esgoto lá e mandar ele para o tratamento. Tem imóveis lá que você pode ter certeza que não está nem cobrando esgoto. O que tiver, procura a gente lá na Copasa, a gente vai lá, vai fazer uma vistoria no local. Se tiver errado, a gente vai bloquear para não cobrar. E nem aquela situação do Rebojão que foi na CPI, o que estava errado, a gente corrige. A gente vai no local olhar, só procurar o atendimento, ligar na central do 115, a gente vai no local vistorial, o que tiver errado, a gente vai corrigir. Com relação à questão da falta d'água no Novo Horizonte, o que acontece? Esse período tem chovido bastante, né? Sempre a gente tem uns problemas de pico de energia aí. E a água do Novo Horizonte é uma água, parte lá em cima é bombeada. Quando acontece qualquer problema na elevatória nossa, que manda água para o reservatório e desabastece lá, demora um pouco para abastecer. E o pessoal que tem mais sofrido na ponta, lá perto do Fazendinha, lá a gente está para fazer uma rede lá agora para amenizar esse problema. Tá? Porque a gente está para fazer a rede lá para evitar esse tipo de situação, que quando acontecer de dar um problema da bomba nossa desativar e demorasse a normalizar o abastecimento, para não sacrificar o pessoal como tem acontecido lá ultimamente. Esse é um caminho que a gente vai estar tomando uma ação lá para resolver. Tá? Com relação ao esgoto do Novo Horizonte, nós estamos nessa pendência de fazer essa servidão lá para tirar o esgoto que está caindo na valeta lá. Então, esse protocolo que você colocou, o pedido que você colocou de apoio, foi protocolado aqui, o presidente Joel recebeu ano passado? Isso, final de fevereiro, se não me engano, eu entreguei o relatório que o vereador Joel pediu. Esse material também constou no relatório da CPI também. Sim. Sim, constou no relatório da CPI, mas não foi... No caso, não foi tomada alguma atitude? Só para clarear, Fabrício, eu entreguei a cópia desse relatório aqui, que foi pedido do Joel na época, e protocolei esse mesmo relatório com a comunicação externa da Copasa, pedindo o apoio da Prefeitura para fazer essas intervenções nesses imóveis, para a gente poder entrar lá e fazer a rede. Entendeu? É a mesma situação, você pega aqui no final da Boa Vista, no córrego que tem lá na Ceburgo, tem vários imóveis que jogam esgoto direto na valeta. Até o final do ano, a Prefeitura estava lá suprimir os bambueiros que tem lá, para a gente fazer uma rede lá e tirar esses esgotos de lá.
Então, no caso só um minuto, senhor presidente. No caso da falta de água, aí é uma questão que envolve somente Copasa. Então, a Copasa, você tem algum tempo para os moradores ficarem tranquilos, porque eles pagam água para vir água diariamente. Essa falta de água é um erro, vamos colocar um erro, não um erro técnico, mas uma parte técnica da Copasa que não está sendo bem feita, no caso. É quando acontece algum problema de parte elétrica e dá esse desabastecimento lá, corre esse risco. Isso vai correr o risco de acontecer, não demorar a normalizar o abastecimento lá. Mas a gente vai estar fazendo uma rede na parte de baixo lá para amenizar esse problema lá quando acontecer isso. Até porque tem vários moradores de lá que me tem no WhatsApp, deu problema lá, eles mandam pedindo. O que está acontecendo? Eu queria ouvir o representante do bairro Novo Horizonte sobre essa frequência de falta de águas. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Fabrício por ter o Onofre, o pessoal da Copasa. O senhor citou 2 pontos lá do Novo Horizonte, que o tratamento de esgoto, certo? Então, os 2 pontos que o senhor citou já não tem, porque lá não tem tratamento de esgoto. Vocês concordam? Lá não tem tratamento de esgoto. A parte de cima do Novo Horizonte, que nós moramos lá, pagamos absurdo no esgoto e não tem tratamento de esgoto. A parte de baixo lá que vocês estão falando, que se for contar lá que joga naquele ribeirão hoje, pelo que a gente contou lá da associação, deve ter o quê? 400 pessoas lá, sendo que tem, não sei, um N de casa, 35 casas, que jogam ali. Pelo fluxo de esgoto que sai a céu aberto ali. Que eu fiz um vídeo lá, não sei se o Onofre entrou, se quiser entrar no site da comunidade Novo Horizonte, lá eu fiz o vídeo, mando para o Onofre, para o Eduardo direto, para o Eduardo mandar para o Onofre a falta de água, que a gente vai entrar já nessa questão. Então, a gente está aqui representando porque a gente queria uma solução para isso, entendeu? Porque se vocês cobram a taxa de esgoto da parte de cima lá da gente, teria que ter o tratamento de esgoto. A gente concorda em pagar, isso não tem problema. Entendeu? A pessoa lá em cima concorda em pagar para vocês, só que a gente quer ver o tratamento de esgoto que não tem, e a gente já vem pagando. E se fizer esse tratamento de esgoto, a Copasa vai ressarcir esse dinheiro que a gente pagou do não esgoto que a gente paga? Do não tratamento de esgoto, desculpa, que a gente paga? Deixa eu só complementar o Onofre, que ele citou 2 pontos que eu falei primeiro. É o seguinte, depois... existe tratamento no Novo Horizonte? Sim. Existe uma elevatória ali um pouquinho para baixo que bombeia esse esgoto lá para o Jardim das Colinas. Existe tratamento, sim. Existem algumas coisas pontuais que precisam ser resolvidas. Existem ligações clandestinas de esgoto que às vezes joga onde você está vendo aquele ponto de lançamento e não é Copasa. Existe sim. A parte mais alta, o esgoto, ele tem o interceptor, e esse esgoto vem, é bombeado, tem uma estação elevatória de bombeamento ali naquela ponte do Santos Dumont. Santos Dumont lá. O Santos Dumont, pode passar lá, tem até um ferro velho na tem frente. A tubulação lá. Isso. Tem a tubulação no canto da ponte. Exatamente. Aquele esgoto cai ali, é bombeado para a estação de tratamento de esgoto, a ET, nossa, lá no Colinas. É tratado sim. Mas pelo fluxo de esgoto que sai na boca ali, é todo tratado? Aquelas casinhas ali, porque a boca, se eu for filmar para vocês de perto, se vocês for lá ver, a boca vem daqui para cá, as casas são de lá para cá. Então, sim, para ter esse fluxo, o esgoto tinha que vir de lá para cá, você concorda? Não daqui, não de cima para baixo, está descendo de cima para baixo. O único esgoto ali que não vem para o tratamento é dessas casas que estão lá abaixo do nível da rua, lá na Padre Petros. O resto... Ela vem no meio da Avenida Padre Petros, porque a boca do lodo sai ali no meio da Avenida Padre Petros e joga lá. Não, boca de lobo ou PV? Boca de lobo pluvial. A saia do esgoto. Eu entendi o que ele falou. Sai do esgoto, entendeu? Existem ligações clandestinas, isso que eu quero que você entenda. Nem todo mundo lá em cima tem a rede conectada na Copasa. Tem gente que vai e não faz o pedido correto, não tem uma obra fiscalizada, ele vai e faz a sua ligação clandestina dentro de uma pluvial. Ok? E a pluvial, ela sai justamente onde você está falando. A gente tem que definir muito bem, rede de esgoto é para pegar a coleta de esgoto, a rede pluvial é para pegar água de chuva. Quando uma pessoa faz uma construção irregular, ela pega esse esgoto e joga dentro da pluvial, em alguns casos. Então, esse esgoto pode estar caindo lá também. Existem falhas da Copasa com relação a entupimento, aí está caindo, tudo bem, isso pode acontecer. Mas aí identifica que o esgoto está entupido, aí ele não está indo para o tratamento, a Copasa vai lá, desentope e faz o processo para ir para o tratamento. Ok? Essa é a grande questão. A gente tem que só diferenciar essa etapa. Existe o tratamento? Existe. Se às vezes não está indo, ou é porque é uma ligação clandestina, ou porque essa rede está quebrada, igual aconteceu no Rebojão. No Rebojão nós fizemos todo o projeto de tratamento de esgoto para a ET,
Aí foram jogando aterro lá em cima, não sei o que, acabou com a rede, o interceptor. Zé Maria está aqui, ele sabe muito bem o que aconteceu. O que a Copasa fez? Ela interrompeu a cobrança lá, depois que houve todo o processo, está construindo, já está terminando toda a rede novamente, quilômetros de rede lá para voltar a tratar. Porque a questão do tratamento, igual você falou, está tratando, a gente quer pagar, todo mundo quer Mas pagar. para a pessoa fazer uma ligação clandestina lá, teria que abrir a rua. Não, joga Para jogar não, porque vem por meio da Avenida Padre Petros. O esgoto clandestino que vocês estão falando que vem por meio da Avenida Padre Petros. Como uma pessoa vai rasgar o asfalto para jogar clandestino lá? Não, dentro da pluvial. Dentro da pluvial. Então, lá em cima não. Lá em cima não tem. Não tem pluvial? Lógico que tem que ter pluvial. Não para clandestino. Não sabemos. Para sair lá no... Existe muita Para sair lá embaixo. Sim, porque ela vai pegando para jogar em céu aberto. Isso que eu estou falando, a pluvial, ela vem encanada, depois ela vai para o Ribeirão, mas tem as bocas de lobo. Isso que eu estou te falando. Se for esse que corre a céu aberto ali. Agora, existe os casos que a rede pode estar entupida. Ok? Mas que tem o tratamento, tem. Isso é fato. E outro ponto você para a gente dar uma olhada no local depois lá, para averiguar isso aí. E outro ponto também é a falta de água na Rua 20 é frequente mesmo. E o senhor citou que quando chove, atrapalha a Copasa bombear. De sol quente, falta água. Sol fervendo, na seca, pode estar seca lá que falta água. E é todo dia. Se o senhor ligar lá agora para minha mulher e perguntar para ela se está faltando água, ela fala que não tem água. A Rua 20, você fala na Rua 20, Rua lá? 21, não, a Rua 20 é em cima do Caique. Aquelas casas em cima do Caique foram feitas lá, em cima, onde que tinha a mina d'água lá. Então, ali, naquelas ruas ali, sempre morador chamando no zap, eu mandando para o Fabrício, mandando para o Eduardo, manda para o Onofre, pelo amor de Deus, que o pessoal está sem água. Ainda, Novo Horizonte é de sol quente, falta água. Sol quente, não precisa estar chovendo muito. Muitos falaram que a bomba não está conseguindo abastecer todo o Novo Horizonte. Eu já acho que entra naquela questão que a gente estava falando antes aqui da individualização, porque, igual a Nádia falou, existem alguns blocos lá no condomínio que estão com um problema lá, e quando a pessoa não está pagando, ela economiza. Eu acho que isso pode estar afetando, viu, Nof? Não, lá é o seguinte... Consumo excessivo de água. Semana passada, a gente identificou um vazamento numa rede nossa lá, mais grossa, que estava ajudando a contribuir com essa despressurização lá para a água chegar lá. Mas isso é uma coisa que semana passada estava conversando com o Eduardo, que é um engenheiro nosso, que a gente vai estar fazendo esse levantamento lá. A rede a gente tem que fazer para resolver o problema lá na frente. Eu creio que no máximo em uns 45 dias a gente já dá uma solução para aquele negócio lá. Para reforçar aí. Tá, fica claro aí nas colocações que há uma deficiência na estrutura da Copasa no fornecimento de água do bairro. Essa falta frequente de água não se justifica, mesmo que a justificativa seja a chuva, não justifica. E só uma correção na fala do Denner. A falha ocorrida na tubulação do Reborjon aconteceu 1 ano antes da CPI lá. E a Copasa nada tinha feito até então. Então, a taxa só foi suspensa porque a CPI foi lá, identificou, e a Copasa pediu, por favor, não mande para o Ministério Público, mande para nós que em 15 dias a gente dá a resposta. Então, por 1 ano, o esgoto ficou sendo jogado no córrego, em frente ao LM, e a Copasa cobrando a taxa de tratamento de esgoto do bairro. E a resposta para o Emerson. Emerson. O Ministério Público está avaliando o que será feito com as taxas cobradas indevidamente durante todo o período em que a Copasa cobrou sem o devido tratamento. Tá? Nós recebemos há 1 mês, 1 semana antes do Carnaval, peritas na cidade que fizeram análise em vários bairros da cidade para ver o que o Ministério Público vai definir sobre isso. Então está em análise. E outra pergunta, só para a Copasa tem como dar essa redução no esgoto para a gente? Porque o preço que a gente gasta de água, por exemplo, eu gastei R$27 de água, veio 31 de esgoto, taxa de esgoto. Então, eu estou pagando mais alto a taxa de esgoto do que a água que eu gasto. Não. Deu a redução da... Não, o valor máximo da taxa de esgoto é 92%. A conta está na comunidade, se vocês entrarem aí, vocês vão ver que está vindo mais alto. Se puder apresentar para nós, a gente agradece. Mas oficialmente... Tá lá. Se quiser olhar, a gente não está mentindo, pode encaminhar para nós. O padrão é 92% o valor máximo cobrado. Tá? Só apresentar aqui para nós. Você pode pegar, por favor? Bom, só para a gente continuar aqui, eu volto para você, Emerson, para não deixar a Piedade e o Ilhéu só olhando aqui. Piedade, gostaria de fazer uma colocação? A Piedade é o Anderson Tavares. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente.
um assunto de extrema importância, né? Não deveria nem estar sendo discutido nessa altura, 2019, saneamento básico. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade e também fazer menção aqui ao ilustríssimo vereador Fabrício, que sempre nos atende prontamente às questões ali relacionadas ao bairro da Piedade, Ilhéus, enfim, é um vereador de extrema importância para a comunidade itajubense, mas, em especial, um carinho que tem com as nossas comunidades aí mais longínquas. Enfim, eu gostaria de perguntar aos senhores representantes da prestadora de serviço, né, qual é a atual situação em relação ao bairro da Piedade hoje, a Capituba, né, em relação à prestação do serviço, quanto à taxa de esgoto, né, se existe o tratamento, propriamente dito, ou se existe só a coleta, né, e qual é o projeto que se existe, na verdade, algum projeto para se estender e ter uma cobertura de 100% de coleta e tratamento nessa região. A pergunta faz-se menção para que nós podemos até analisar as taxas que são cobradas dos moradores dessas regiões. Com relação a Capituba e o Piedade ali, existe rede, né? E essa rede ela é ligada no interceptor nosso que passa na parte de baixo do Piedade e vai para a estação elevatória final nossa, no Jardim dos Colinas, onde vai para o tratamento. Pode ocorrer alguma situação de alguma rede quebrar ou o esgoto vazar lá quando o interceptor enche e extravasar lá, mas esse esgoto ele é levado para o tratamento também. Se existir algum endereço lá que está acontecendo isso, pode estar passando para a gente verificar e está dando solução lá. Uma coisa que vale ressaltar aqui, que uma discussão que a gente vem fazendo ao longo do tempo, principalmente junto com os vereadores, é essa questão de perímetro urbano, né? Você pega o Capituba, ele não está dentro do perímetro urbano, né? E ao longo dos governos municipais passados, devido a eles construir postos de saúde, escola nos bairros rurais, acabar pedindo a Copasa para esticar as redes até esses locais para estar atendendo essas unidades e acabou a população sendo agregada nessas redes. É uma questão que a gente precisa resolver, principalmente nos bairros rurais aqui em Itajubá, a questão de ampliar, né, o atendimento a esse pessoal. Mas, enquanto não se resolve essa questão da malha urbana, a Copasa fica limitada a atender quem está dentro do perímetro urbano. Nof, essa questão do perímetro urbano está na casa, né, o plano diretor, que faz muito tempo está na casa, que, por sinal, nesse ano de 2019 não tem que ser aprovado. Eu lembro quando a gente conversou a respeito do perímetro urbano, que está no contrato de 20 anos atrás, 20 não, 40 anos atrás, né? A gente tinha visto o contrato, o perímetro que estava colocado no contrato é de 40 anos atrás, que é perto do sítio do seu que faz divisa com não sei o quê. Sim, você está falando da questão daquela lei, da lei municipal que fala do perímetro urbano. Delimita, né? Então, a partir do momento da aprovação do plano diretor, que, se Deus quiser, esse ano a gente aprova nessa casa aqui, vai influenciar em tudo esse tratamento que a Copasa está querendo, né? Esse perímetro que você está colocando, questão do perímetro urbano. Só para fazer uma análise geral da situação hoje. Você pega hoje, falar a questão de água, né? Bairro do Zé Maria ali, o Juru, Ressegueiro, outros bairros rurais aí na época, Capitinga, que a Copasa esticou rede para lá, a pedido dos governos anteriores, né? Esses bairros eles não estão dentro do contrato de concessão nosso atual. Quando foi renovado a concessão nossa última vez, os únicos bairros que entrou dentro da concessão foram Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha, né? E ficou nessa. E no final do ano passado, nós recebemos uma orientação para não liberar ligação de água, mesmo nesses bairros mesmo onde a rede estava passando, né? E
como trocou a gerência nossa agora no final do ano, a gente fez um levantamento para ela, fez uma nota técnica, o Eduardo fez essa nota técnica, mandou para ela mandar para a diretoria analisar, para ver se vai voltar a liberar as ligações nesses locais que já tem rede passando. Né? Espero que isso se resolva, porque se ficar sem água não é fácil. Com relação a essa questão, só para concluir a fala do Piedade e do Capituba, essa questão, se tiver algum esgoto vazando, jogando céu aberto, pode estar acionando a gente lá, para a gente verificar, porque esse esgoto está sendo trago, jogado na elevatória final nosso no Colinas, para ir para o tratamento. Sim, e para que fique registrado, então, o da Piedade é tratado, e a Capituba, que hoje é tratado como zona rural, ainda, né? Perímetro rural, é também tratado? Vem, coleta o esgoto e lá vem coletar ali na Piedade. Coletado e tratado? É. Ok. Se tiver alguma situação caindo fora lá, você pode avisar para a gente dar uma olhada. Existe até um projeto para a gente dar uma melhorada na rede lá do Capituba tendo Piedade. Exato, porque realmente como a Capituba ali, ela tem a proximidade já com o riacho, né, o rio, né? Tem sim várias as situações que até foram mencionadas anteriormente, quanto malhas que são clandestinas, né? E isso também é uma preocupação, o sítio, uma preocupação que também é vinda, mas no caso não cabe nem tanto à empresa, né? Cabe mais que fique registrado aqui a ordem pública, né, para que se tome providências quanto a isso. Mas obrigado. Okay. Anderson, suas colocações são bem precisas, e a gente acompanhou tudo isso na época da CPI. O vereador Zé Maria, que está aqui também, registrando a presença dele no público, ele acompanhou os trabalhos da CPI. A primeira falha que nós identificamos no contrato, de 2004, é exatamente que ele não incluía a área zona rural. Então, nenhum bairro rural tem voz hoje para reclamar de serviço da Copasa. Só Ano Bom, Cachoeira e Cachoeirinha. Qualquer outro bairro rural, além desses, Ilhéus, não tem voz nenhuma, legalmente falando, que não está previsto em contrato. A primeira falha nós identificamos. A Prefeitura já está estudando a maneira de rever esse contrato para incluir a área urbana. Sobre a área rural, incluir a área rural, perdão. Sobre a área urbana, a Piedade especificamente, quando nós identificamos a quebra da rede lá no Reborjon, o próprio Onofre mostrou para nós que o esgoto da Piedade estava sendo coletado, assim como o do Nova Canaã, né? Do Moquém, estavam indo e sendo tratados. Por isso a taxa de coleta não foi suspensa lá, só do Reborjon, Santa Terezinha, parte alta do Santa Luzia, que nós vimos que aquele esgoto, em razão da interrupção da rede, estava sendo jogado no córrego. Então isso foi analisado bairro a bairro realmente. Então, a CPI já tem levantado essas queixas que você fez em relação à falta de assistência nos bairros rurais, incluindo a Capituba. E aí eu já estendo para o Ilhéus. Se o Ilhéus quiser fazer alguma colocação, pode fazê-lo, mas já sabendo, vocês não estão previstos nesse contrato mal feito que foi assinado em 2004. Tá? Mas o Luciano fica à vontade para fazer. Agradeço, presidente. Obrigado, Anderson. Boa tarde a todos. Então, você já acabou de me desanimar um pouco, porque lá são 22 casas sem esgoto, sabe? E está sendo jogado nas várzeas lá, e todo mundo já autorizou, entendeu? Que pudesse fazer o esgoto lá, a rede para a gente lá. Então, tá difícil. O jeito que você me falou aí. E tá pior ainda. Já teve lá, mas... E está pior ainda, Luciano, porque até então a Copasa ia e fazia as ligações à medida que chegava a demanda. Mas por razões políticas e por birra, porque essa casa foi até eles investigá-los, veio a ordem de cima de não atender mais a zona rural. Isso é um crime, é um pecado, é um crime contra a população rural. Por birra política, mas nós não vamos recuar. Esta casa está cobrando do Ministério Público e da Prefeitura ação rápida em relação ao relatório entregue por nós a eles. Nós, fiscais do serviço público prestado nessa cidade. Tá? Então, essa é a verdade, eu estou falando nesse microfone registrado nas câmeras. Sei que Onofre, sei que Denner são apenas funcionários e que cumprem a ordem de cima, mas esta é a verdade. O PT age assim. Eles ficaram com birra, não só porque perderam nos votos aqui, não, mas também porque nós fomos lá e apontamos o dedo na ferida do trabalho que eles estavam mal prestando aqui. Então, a ordem foi clara, não atendam mais a zona rural. Por isso, se faz necessária a revisão imediata do contrato.
Valeu. Melo, só para completar a fala do Luciano, nós chegamos até a fazer um levantamento lá, né, Luciano? Pegamos todas as informações com os moradores, né? Conversei com o Fabrício na época, a prefeitura tinha que fazer uma área de servidão para fazer uma rede, para coletar aquele esgoto lá. Mas aí, a partir do momento que aconteceu a situação da gente estar preso a não liberar onde não está dentro do contrato, parou-se o projeto. Estou sabendo disso. Só para o Emerson, as contas que foram apresentadas para nós aqui, todas elas estão dentro do que prevê a lei, que não estou dizendo que é certa. Tá? A taxa de esgoto ela é um pouquinho menor do que o valor da conta do consumo, perdão. Tá? Nunca superior. Então, se você tem algum caso que mostra a taxa de esgoto superior ao consumo de água, você traga para nós. Porque aí já vai ser uma irregularidade clara e eles têm que corrigir imediatamente. Tá? Não estou dizendo, repito, que esse valor de 92% seja justo. É uma decisão tomada pela ARSAI, que é a agência reguladora, e que nós somos obrigados a cumpri-la. Um novo contrato poderia rever isso. Tá? Mas se você tem um exemplar, passe para o Fabrício, passe para o Eduardo, que você achar melhor, para que a gente possa avaliar aqui. Tudo bem? Bom. Deixa eu fazer outra pergunta para o Onofre. Vocês têm quem fiscaliza isso sobre esse esgoto? Tem a pessoa que pode especificar para a gente quem fiscaliza? Se, por exemplo, essa parte do esgoto aí que é clandestino, igual, vocês têm a pessoa fiscalizando isso? Os próprios pessoal operacional nosso, eles identificam muita situação quando eles vão fazer um atendimento, às vezes verificam no vizinho, ou quando chove, está saindo o esgoto no pluvial, às vezes a gente faz teste para identificar aonde está vindo esse esgoto. E você encontra bastante. Não é só nos bairros, não. Às vezes até aqui no centro você encontra esgoto ligado na pluvial. E a gente sempre está atento a isso. Como o volume é muito grande, você não consegue fazer 100%. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar para a população aqui, gente, rede de esgoto, ela foi feita para coletar esgoto. Ela não foi feita para coletar água de chuva. A rede de esgoto, ela não comporta volume de chuva. Ela não comporta. Por isso que, às vezes, quando está chovendo na cidade, você vê esgoto extravasando nos PVs nossos aí na rua, ou as caixinhas no passeio extravasando, porque a maioria do pessoal pega a água do telhado ou do quintal e joga na rede de esgoto. Aquilo lá você tem que fazer uma rede pluvial do imóvel. Ou você joga na sarjeta na rua quando estiver chovendo, ou você joga dentro da pluvial da prefeitura na rua. Isso é uma das coisas que mais provoca transtorno para nós aqui. É uma situação que quebra bastante as redes nossas e provoca muito buraco pela cidade. Às vezes, quando o prefeito aí reclama que faz um asfalto, daqui a pouco nós estamos abrindo lá, isso é tudo reflexo disso. É a água pluvial ligada no esgoto, a rede de esgoto. É para coletar só esgoto, é a rede. Como o volume de chuva nosso, que ele é bem grande e intenso, a rede não comporta e quebra. As que não são de PVC, que são poucas, mas quebra. Ou um vazamento que dá, fundo do piso. Isso a população tem que ter consciência, para não jogar água de chuva no esgoto. É transtorno para... evitar transtorno para muitos. Você tem uma noção, Melo, tem imóvel aqui que quando dá esse pancadão de chuva, o esgoto volta todo para dentro do imóvel do cliente. Quando você corre lá para ver, está com o telhado todinho ligado dentro da rede de esgoto. O cano que sai para a rua é 4 polegadas, não vai dar conta de extravasar isso aí. Talvez completando a resposta à pergunta do Emerson, a falta de fiscalização foi um ponto identificado na CPI como falha da prefeitura também. A prefeitura tem que fiscalizar os imóveis que não têm ligação na rede ou que estão jogando de maneira ilegal. Tá? Então, isso foi identificado também, e aí é uma responsabilidade da prefeitura fazer essa fiscalização, para que a Copasa possa fazer a ligação do jeito certo. Tá? Foi identificado. Geralmente, lá no Novo Horizonte, lá, Onofre, quando está chovendo, o senhor falou que a água de chuva não comporta esgoto. Muitas vezes que as tampas lá de aço, quando chove no Novo Horizonte, ela explode para cima. Porque então a água da chuva está coletando lá também, está misturando, está indo junto. Por isso? Foi isso que ele falou. Isso que eu quis entender. Se você for pegar ali e fazer um pente fino naquelas casas ali,
é capaz de você pegar lá uns 50% jogando água de chuva no esgoto. Por isso que a rede não comporta. E você vê esgoto vazando, aqueles tampão, nossa, às vezes solta. Hoje a gente coloca bastante com os travas para evitar isso, porque às vezes a pessoa, ele solta e está chovendo, a pessoa passa, bate, estoura pneu de carro, a Copasa tem que estar pagando. E, assim, o pessoal tem que ter consciência de tirar a água de chuva do esgoto. Até porque você está jogando sujeira para a rua, provocando contaminação. Tem as crianças no bairro aí que vivem brincando para a rua, correndo descalço, jogando bola, querendo no esgoto e vai contaminar com aquilo ali. É por isso que a gente pede, pessoal, se tiver, tira, porque esgoto tem que estar separado da rede pluvial. Bom, acho que eu ouvi todos os representantes. Essa questão da taxa de esgoto está sendo revista como resultado da CPI ainda, e os bairros rurais só serão atendidos com o novo contrato. Até então... Oi? Senhor presidente, é só uma dúvida em relação a essa questão do novo contrato. Isso, existe uma previsão ou uma expectativa de ser encaminhado algum documento em esfera estadual? Já existe um representante mobilizado no sentido de atuar em uma frente para a mudança desse contrato, frente aos resultados da CPI? Vamos lá. Em relação ao contrato, não é estadual, é municipal. Certo. É a prefeitura que tem que ver. A prefeitura, eu sei que já está caminhando, porque já se reuniu com a diretoria da Copasa. Só que a diretoria vai mudar. E o Zema ainda não mudou. Então tem que esperar mudar a diretoria para o novo diretor definir as novas regras. Essa casa está acompanhando. Sobre o Ministério Público, a gente não tem controle do prazo, mas eu sei que está caminhando. Porque, como eu falei, uma semana de carnaval, nós recebemos aqui 2 peritas a mando do Ministério Público. Então está caminhando. Prazo a gente não consegue dar porque está fora da nossa alçada. Mas a prefeitura está dependendo da mudança da diretoria para sentar e definir. Não adianta nada definir contigo agora e você muda, semana que vem é outra pessoa. Então, eles estão aguardando a mudança da nova diretoria para rever o contrato, inclusive com novos valores, com uma taxa mais justa. Tá? E nós estamos aqui monitorando para acompanhar, porque queremos o resultado disso. Perfeito. Tá bem? Obrigado. Emerson, eu fico, então, aguardando uma conta sua que você falou que está irregular. Sim, pode passar via Eduardo, como você preferir. Tá bem? E qualquer novidade sobre cobrança de taxa de esgoto, a gente repassa para vocês também. Só mais uma colocação, Onofre. Aquele morador ali, há 6 anos, foi feita a rede de esgoto lá, foi mal feita, que ele tem passado por mim aqui, e toda vez que chove, essa rede de esgoto vem estourando e está passando por dentro da casa dele ali. Se pudesse dar uma orientada lá. Tá. Como é um assunto já passou o endereço. Pontual, Emerson, eu pediria para que tratassem após a reunião. Tá? É um pontual, tenho certeza que o Onofre vai atender. Tá? Como não é assunto geral, não pode ser tratado na comissão. Tudo bem? Bom, eu queria agradecer a presença dos convidados, dos representantes dos bairros, dos residenciais. A gente fica com o compromisso de chamar a Caixa, e o pessoal que está reclamando da taxa de esgoto, a gente fica aguardando o resultado da CPI, mas não deixe de passar para nós as reclamações que sempre vêm. Tá? A Copasa, obrigado por comparecer. Só um minuto, senhor presidente. Eu vou passar ainda a palavra agora, ainda para os 2 vereadores. Só para deixar claro que o assunto aqui está... Não, tem mais assunto para nós ainda aqui. Tá? Vereador Renato, que é membro? Alguma coisa? Senhor presidente, muito boa tarde. Quero somente agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho muito importante essa casa sempre promover o diálogo. Ficou evidente aqui o tamanho do problema que nós temos, principalmente com relação aos residenciais, né? E o problema que nós temos causado pela Caixa Econômica Federal. Então, acho muito relevante e importante nós conseguirmos a presença da Caixa Econômica Federal, que até o momento se mostrou muito omissa com relação a esses casos, como foi dito aqui hoje. Então, acho importante promover o diálogo, principalmente com o governo federal, por meio da Caixa Econômica. Sobre o caso do esgoto aqui, colocado pelo pessoal da Copasa, fica evidente também que há pontos que precisam ser melhorados. Tenho certeza que todos vão se empenhar para que nós possamos sanar todos esses problemas. E espero aqui, senhor presidente, na próxima ocasião, ter a presença da Caixa Econômica aqui para nós tratarmos desse assunto tão importante, desse transtorno causado pela individualização da água nos condomínios. Então, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui somente agradecer a presença de todos e desejo um ótimo resto de semana para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato. Vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a presença de todos e colocar aqui até um compromisso que eu acho que foi colocado aqui nessa reunião. Antes de tudo, o Anderson e o Luciano, né,
o que, infelizmente, o que a gente estava pensando, né, o vereador que foi presidente da CPI já deu um balde de água fria, mas, como ele disse, por questão política, com certeza vai dar uma melhorada. A questão só do Novo Horizonte, para deixar bem claro que nessa reunião, são dois fatos colocados aqui. O primeiro é a servidão lá que o Onofre colocou, que foi protocolado nessa casa, né, foi protocolado ao presidente, que é o antigo ex-presidente Joel, então não chegou a nós, vereadores. Eu queria até que depois tivesse posse desse protocolo para... Só esclarecer, Fabrício. Nós entregamos o relatório para o Joel, foi um pedido dele, dos pontos onde estava jogando o esgoto a céu aberto. O protocolo que nós fizemos, esse mesmo relatório, foi para a prefeitura, pedindo o apoio deles com relação a essa questão de nos auxiliar na faixa de servidão lá. Não, é servidão, né? Fiscalização. Isso. O protocolo não foi feito aqui para a Câmara na época pedindo essa... Então, eu me comprometo a buscar esse protocolo para tentar o apoio da Prefeitura na parte de baixo do Novo Horizonte. E aos moradores do Novo Horizonte, o Onofre já se comprometeu para melhorar a parte estrutural para a falta de água, correto? Ok. A gente vai estar fazendo um estudo lá para tentar resolver o problema. Ok. Senhor presidente, muito obrigado a todos presentes. O Raemilson, eu lembro que o Onofre falou 45 dias para você, então vamos ficar com esse prazo na cabeça. Tá? Os dois problemas, a gente volta para uma questão bem inicial aqui, que foi a fala do Denner. Né? Um projeto mal feito, uma coisa mal feita, agora ele está tentando corrigir. Tanto a individualização do padrão dos condomínios, como um contrato mal feito em 2004, deixa a gente aí numa situação complicada. Só não podemos desistir de corrigir isso. Demora? Demora. É difícil? É difícil. Só não podemos desistir. É essa mensagem que eu queria deixar para os moradores dos bairros que aqui estão, para os representantes. Tá? Às vezes a resposta demora para vir. Se a gente desistir, vai continuar como está. Tá bem? Mais uma vez agradeço a presença de todos. Fala, Onofre. 45 dias, foi o que você falou. Não, tranquilo. A gente só quer agradecer o convite mais uma vez. Tá? Precisar da Copasa, está sempre à disposição. Só convidar que o pessoal vai estar aqui para dar o esclarecimento devido. Tá. E agradecer a oportunidade. Só volta a atender a zona rural, por favor. Ok. Depende dos seis. E vamos tentar trazer o escritório da Copasa de volta para Itajubá, que levaram para Pouso Alegre, e hoje a gente fica pedindo bênção para eles. Tá? Essa reunião continua, tem mais algum assunto a tratar entre os membros. Tá? Quem quiser continuar, fica à vontade, mas os convidados podem também se retirar, se assim preferirem. Obrigado à presença dos senhores. Falou. Abraço. Isso. Segredinho do presidente aqui.
Bom, vamos dar continuidade aqui. Nós temos mais um requerimento a votar. Um abraço. Tem uma indicação do vereador Santi, indicação 235/2019. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo à Comissão Permanente de Obras analisar a possibilidade de convidar o senhor André Carlos Alves da Silva, secretário municipal de administração, e o senhor Adilson José Soares, presidente do CISPUME, para participarem de uma reunião ordinária da comissão, a fim de apresentarem dados, informações e esclarecimentos sobre o programa de substituição de guardas patrimoniais noturnos por alarmes em instalações prediais da Prefeitura Municipal. Justificativa. Temos recebido diversas reclamações de funcionários, a maioria deles que estão sendo transferidos para o turno diurno, alegando que não foram comunicados com antecedência e, como têm empréstimos consignados e compromisso com os salários e acréscimos de adicional do turno, estão passando dificuldades financeiras. 2. Não foram apresentadas informações, dados e esclarecimentos sobre o programa pela administração e tampouco pelo sindicato. Desta forma, é importante que os vereadores tenham informações, etc., sobre o programa para controle e acompanhamento. Dia 11 de março de 2019, assina Antônio Raimundo Santos, vereador. Essa indicação está em discussão. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereador Renato. Bom, essa indicação veio a calhar, né, presidente? Porque eu, como presidente da Educação, tivemos a secretária Maria Ângela quinta-feira, o Renato não estava presente, é bom colocar isso para ele, até questão para necessidade até de voto, que a Maria Ângela foi bem clara na pontualidade pela troca dos guardas patrimoniais, principalmente a nível escolar, pelas câmaras de segurança, em que aumentaram e muito a segurança, até pelas câmaras, e eles os guardas não perderam o emprego, eles simplesmente foram deslocados, e no que está colocando a questão das horas extras, adicional noturno, eu sou da seguinte opinião: ele foi contratado como guarda patrimonial, ele não foi contratado como vigia noturno. Então, não tem o porquê. E adicional, o próprio nome fala, é um adicional extra. Se ele não está tendo, não tem problema. Isso não vincula ao salário. Então, é só para deixar bem esclarecido, Renato, o senhor já está ciente de tudo isso, o vereador Renato, eu não sei se está ciente, mas só para colocar isso para esclarecimento dessa comissão. Muito obrigado. Completando a fala do vereador Fabrício, eu já fui secretário de administração e sei bem como é que funciona isso. Quando a indicação aqui fala que eles não foram comunicados com antecedência, o servidor público é servidor público da prefeitura. Então, ele pode servir em qualquer prédio da prefeitura, seja de manhã, seja à noite, desde que ele seja colocado à disposição da Secretaria de Administração e encaminhado. Ponto. Ninguém é contratado para trabalhar à noite. Ninguém é contratado para trabalhar na escola X. É contratado para trabalhar na prefeitura. Então, todo servidor público tem que ter essa consciência. Sobre a questão do empréstimo consignados, compromissos com salários, essa é uma questão pessoal, que nós, como instituição pública, não temos nenhuma ingerência sobre isso. A troca dos guardas patrimoniais pelo sistema de câmeras mostra uma modernização que eu pessoalmente aprovo. Já estive como secretário de administração, sei a responsabilidade que é você deixar um ser humano sozinho à noite dentro de uma escola ou dentro de um posto de saúde, esperando ser invadido. Isso aí deixa o nosso servidor completamente exposto, sem nenhuma garantia de segurança na sua vida. Então, substituir pelo sistema de câmeras e alarmes é modernizar e garantir uma segurança maior, tanto para o patrimônio, como também para o servidor. Colocá-lo para trabalhar de manhã, evidentemente, nós como seres humanos, a gente se acostuma com o adicional noturno. Quem não gostaria de tê-lo? Trabalhei à noite também já, e sei como é bom, mas nós temos que ter a responsabilidade, e repito, isso é uma questão pessoal. O que fazer com o seu adicional noturno? Agora é se readequar. Então, essa é a minha opinião sobre esta indicação. Sou contrário a chamar
os indicados aqui, porque não é um assunto que cabe a esta comissão discutir. Vou colocar então a indicação em votação, e aqueles que... Quer falar? Não? Aqueles que concordam com a indicação em chamar o secretário e o presidente Cispume, permaneçam como estão. Por unanimidade dos presentes, a indicação foi reprovada. Mais alguma coisa, vereador Renato? Já passamos nosso tempo já, daqui a pouco começa... É educação hoje, né? Mas não tem não. Presidente, só para conhecimento, em uma das nossas reuniões, nós discutimos sobre a possibilidade dessa comissão protocolar um projeto na Secretaria Legislativa sobre a possibilidade de promover o rodízio nos pontos de táxi. E quero dizer a Vossa Excelência que o projeto já foi protocolado, basta que os membros da comissão deixem a sua assinatura junto com o servidor Luiz Gonzaga. E muito em breve nós estaremos, então, com esse projeto tramitando aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado. Bom, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Habitação. Boa tarde a todos.